turma do JJ Podcast. Olha, eu tô com um convidado aqui incrível. O dono, fundador, proprietário, o grande mentor por trás do Paris 6. E a gente tá gravando isso aqui, é 1h30, eu não almocei, cara. Então, eu tô olhando aquelas tuas sobremesas, aquelas fotos, cara. Já tá me dando uma fome. Tô aqui, Isaac Azar. É isso aí. Tá aqui. Isso aí. Cara, Isaac, obrigado aí pela tua participação. Cara, sabe que você ganhou um fã, né? Eu te vi falando, né, na sua palestra, eu acho que foi no Novo Gu, não foi isso? Ah, foi no Novo Gu. Cara, eu falei, o cara manda muito bem. Que legal. É ouvindo as pessoas falar que você realmente se torna admirador do pensamento e de quem essa pessoa é, né? Pô, eu me lembro quando a gente recebeu... Eu já tô atropelando, né? Não, mas vambora. Eu tava ontem jantando com minha sobrinha que mora em Londres e ela tava mexendo no meu Instagram, né? Pô, familiar é o que menos dá bola pra gente, né? Aí ela viu uma foto minha com o Obama. Eu vi essa foto. E ela falou assim, esse é no Museu de Cera. Eu falei, pô, meu... Você tá duvidando da capacidade do seu tio, né? Uhum. Aí eu contei que foi um evento do Obama no Brasil. Sim. E o Paris 6 foi o restaurante responsável pelo catering desse evento, né? E eu conheci o Obama, mas o mais impressionante foi a palestra que ele deu. Foi um bate-papo, que ele estava junto com um apresentador, né? Foi uma conversa. E eu aprendi tanta coisa lá. Joel, eu aprendi tanta coisa pro meu dia a dia profissional, pro meu dia a dia pessoal, mas sobretudo pro meu dia a dia profissional. Sim. Porque é muito difícil, as pessoas não se dão conta o quanto é difícil você ser um líder. Ser um líder e exercer essa responsabilidade, né? Porque falar, eu que mando aqui, a bola é minha, eu vou mandar. Isso pra moleque é uma brincadeira, né? Sim. Mas pra gente grande, eu olho abaixo de mim, eu tenho... umas 1000 famílias que dependem de uma decisão que eu tome, acertada ou errada. Se eu fizer um comentário errado numa entrevista, ou fizer uma postagem errada no meu Instagram, que atinge quase 1,4 milhões de pessoas. Sim. Você viu o que aconteceu com o Dursk do Madeiro, quando começou a pandemia, e caíram matando no Madeiro, e etc., E naquela ocasião eu também me manifestei. Então, realmente, ser líder, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que se pode exercer na vida. E quando você assiste a uma palestra de uma pessoa de sucesso, como Obama, como você... Que é isso. Obrigado. Como o Thiago, que eu também assisti, eu acho que naquela mesma noite, você olha e fala, pô... E foi o que eu sempre pensei, a gente tem muito o que aprender ainda. Né? E você também palestrou naquele dia, né? Também, foi bem legal, foi uma que a gente se conheceu. Também. Quando se podia ainda palestrar, ainda não voltou, né? Não voltou. Sinto muita falta, sabe, Isaac, dessa interação social. Lógico, a gente aprendeu a fazer de outro jeito. Sim. E tá bem legal, tá super... Pô, tá cheio de perspectiva, mas o presencial a gente sente muita falta. Mas, Isaac, eu fiz aqui um convite pra você, porque eu quero entender um pouco, eu quero que a turma também entenda um pouco e conheça muito do teu negócio, a forma como você pensa e, sobretudo, a forma como você lidera. Cara, vamos começar assim, ó. Conta a história do Paris 6. A origem, como é que nasceu, por que Paris 6? É uma história extremamente interessante, tanto que uma das minhas palestras, que um dia eu quero transformar em livro, e quem sabe vender por aqui através de vocês, vamos, né? Cara, vamos fazer um livro. É a história do vendedor de carro que se tornou dono e criador de uma das maiores redes de food service do Brasil, né? Uhum. Exatamente daqui a 10 dias eu completo 50 anos. Olha que legal. Que legal. E quando eu tinha 18, 19 anos, eu fazia direito na São Francisco e eu queria trabalhar durante o dia, queria, enfim, ganhar uma graninha, todo garoto, moleque, namorando, quer ganhar seu próprio dinheiro. E eu fui trabalhar numa corretora de câmbio e valores no centro da cidade. E trabalhando lá, pouco tempo depois, era de um amigo do meu pai, pouco tempo depois, o meu pai, que trabalhava com exportação, mercado internacional, etc., tinha muitos contatos fora do Brasil, foi na época que o governo Collor recém tinha aberto as importações de veículos para o Brasil. Porque antes
você que está ouvindo aí, você que é mais jovem, falei 50, tá todo mundo imaginando um cara velhinho aí, né? Que nada, mas você tá voando. eu sou do teu estilo, é meio descoladão. Quantos anos você acha que eu tenho? Ah, bicho, nós não temos idade. Ontem nesse bate-papo com minha sobrinha, eu tenho uma filha de 19 e outra de 17, que vai fazer 18, a de 19 tá solteira, né? Nós não temos idade. Aí a minha sobrinha, ela virou assim e falou, poxa, mas não sei o que lá. Eu falei, eu não sou ciumento, eu só tenho uma regra com minha filha. Nada de se engraçar com um amigo meu. Ela falou, mas como assim, amigo teu? Tio, você tem 50? Eu falei, eu tenho 50, mas meus amigos têm 20 e poucos, né? Verdade. Então, eu tenho um amigo desde os 20 e poucos até... amigo de 19, a Jade ficou a minha melhor amiga, né? Então é minha BFF. E quantos anos? Tem o quê? 19 anos? Tem 19 anos a Jade. Pois é. E até os 70, 80, né? Isso é muito bom. Isso é legal navegar em todas as áreas, né? E depois, se você quiser, eu te conto um pouco mais sobre isso. Aliás, eu vou entrar nessa questão. Indo rapidamente, começaram as importações. Meu pai começou a importar carro de uma maneira independente, 3 carros, 4 carros, vendia para lojas independentes e os carros eram vendidos, era BMW na época, né? Na época que não existia ainda a BMW no Brasil, não existia a Honda no Brasil, então eram importadores independentes. E de repente meu pai viu que o negócio estava virando e ele é um cara muito arrojado, é meu primeiro herói, assim, é o meu heróizão, né? E é arrojado e arrisca, né? Porque quem não arrisca... Sim. E ele também é um cara que é uma coisa que o Thiago me ensinou, que é o skin in the game, né? Ele põe o dele em risco mesmo, né? E aí um dia ele chegou para mim e falou, olha filho, nós estamos importando 130 carros. Eu falei, pô... Ele importava... Pode falar palavrão aqui? Não. Pode, não pode, né? Pode. Ele importava o quê? 3, 4 carros, foi para 150. 3, 4, 10, 20... Aí quando bateu no 30, ele falou, puta, vou pra 130, né? 130. Aí ele falou, trazendo 130 carros. Porra, fudeu. Falei, mas você já comprou? Ele falou, já abri a carta de crédito e precisa agora só escolher os modelos e as cores, né? Você era moleque? Eu, 20 anos ali. Aí eu sentei com ele e falei, deixa eu ajudar, né? Vamos ver, tem alguma ideia aí? Aí eu falei pra ele trazer um Civic Del Sol, que era um Civic conversível na época, né? Num verde perolado, né? Aí ele falou, filho, se esse negócio não vender, vai ficar pra você, viu? Você vai ter que dar um jeito de arranjar dinheiro pra comprar esse carro. Eu falei, pode deixar, pai, vai vender. E quando ele trouxe 130 carros, a gente já foi atrás de um lugar para vender esses carros, nós mesmos diretamente. Então antes era o B2B, nós vendíamos para uma loja que vendia carro. Aí nós fomos encontrar uma loja para nos tornarmos parceiros e vender carro nessa loja. Encontramos uma loja na Avenida Europa, de um japonês, que ele comprava carro no mercado para vender, vendia muito pouco, né? E aí nós nos associamos a eles, né? Ele nos cedia o espaço, ganhava uma comissão e nós vendíamos os carros. Depois a gente acabou comprando a loja dele, né? E aí que o nome era Century Car, né? E quando compramos a loja, falei, bom, temos que pôr um nome, né? E que nome vamos colocar, né? Pô, Isaac... Meu sobrenome, todo mundo viu, é Isaac Azar, minha família se chama Azar. Colocar o nome Azar numa empresa não tende a dar muita sorte, né? A gente começou a bolar, né? Carro importado, aí eu vim com uma ideia, eu pensei, o que é o carro importado que todo mundo conhece, né? É o Porsche Carrera, não é isso? É o carro dos sonhos, era pelo menos naquela época o carro dos sonhos de todo mundo. Então a gente criou uma marca de uma importadora, Carrera Importação. E começamos a importar carros, Carrera Importação e trazendo, e vendemos todos esses 130 e tantos outros que vieram depois, a Nissan Pathfinder, Toyota Previa, uma série de carros, né? Você está falando aí de... 94, 93, tá. E eu ia nessa desde o começo dos anos 90, tá? E eu assim, eu me tornei um vendedor de carro porque eu era o vendedor mesmo, né? Eu decidi os carros, mas eu ia lá para a loja lá embaixo, uma lojinha, e ficava vendendo carro, atendendo o público, né? Eu comecei a vender carro, sempre com muita honestidade, a ponto de dizer para o presidente do Banco Central que o candidato dele estava com a medida eleitoreira, né? Quer dizer, honestidade pura. Sim. Mas passando muita confiança, porque eu acho que o mais importante não é você falar a verdade.
mas é você confiar naquela verdade que você está falando. E isso você demonstra no teu olhar, na tua firmeza e na tua tranquilidade, na tua respiração, né? E isso foi uma característica minha durante mais de 10 anos vendendo carro. Assumi, depois nós viramos Peugeot, a Peugeot nos convidou quando começou a dificultar a importação independente, e depois da Peugeot veio a Renault que nos convidou. Aí eu já estava há 10 anos vendendo carro, né? Mas eu comecei a olhar e falei, pô, eu vendo carro, é legal, né? Mas eu encontro o cara, bato um papo, vendo carro, e o cara vem, ou o cara ou a cara, eles passam a frequentar a concessionária para me visitar, para bater papo, tomar um cafezinho, Sim. etc. Então realmente era um point. Lá na Avenida Europa, a nossa loja, que virou concessionária, virou um point. Tá? Aquela loja que tem da Nissan, na frente da Nossa Senhora do Brasil, que é da carreira também, aquela loja lá fui eu que fiz, né? E ali era realmente um point, o pessoal parava, tomar um negócio, me ver. E aí, quando foi em 2003, que a gente saiu da Renault e estava começando com o Chevrolet, teve uma rápida passagem por Ford também, mas estava começando com o Chevrolet. Eu falei pro meu irmão mais velho. Só para eu entender, Isaac, quando você fala Renault, Peugeot, Ford, como é que funciona isso? Porque eu conheço a carreira, se quiser o teu chat aí. Eu conheço a Carreira, o Grupo Carreira é enorme. Olha só, nem sabia que a sua família era dona do Grupo Carreira. E eu fui cliente, eu já comprei 2 carros no Grupo Carreira, aliás. Um Corsa. Nossa, que eu legal. Comprei em 2006, um Corsa 2004. Cara, até hoje eu chamo o Onix de Corsa, a Tracker de Meriva. Você entendeu? Cara, Meriva, puta carro lindão, cara. Era legal. Agora, explica pra mim, assim, eu não entendo, tá? Mas eu não sei se todas as pessoas entendem. Acho que alguém aqui no podcast não vai entender isso aqui, então vai ser legal pra gente esclarecer. É difícil, realmente. Você vai mudando Não, por que vai mudando, assim? Então, vamos colocar o seguinte, no começo, quando a empresa ainda é pequena, ou a cabeça não é de empresário, tá? Então, no começo a cabeça não é de empresário, era um pequeno negócio, era uma loja na Avenida Europa, né? Então a gente não tinha uma estrutura. Ali fica aí é multimarca. Aí uma marca nos procura, a Peugeot, então nós tínhamos que ter, além daquela loja, um lugar para ter uma concessionária completa com oficina, tá? Então a loja é uma concessionária completa com oficina. Aí, só Peugeot. Só Peugeot. E aí a Renault, que estava entrando no Brasil, ele tinha um representante que saiu, aí eles foram entrar no Brasil e foram atrás do principal concorrente deles, da Peugeot, da Renault. O principal concorrente é a Peugeot, né? Sim. Os 2 franceses, é tipo Corinthians e Palmeiras, né? Uhum. E nem me fala em Corinthians e Palmeiras, cara. Pô, minha cabeça tá grande aqui, meu. Eu sou corintiano. Fiz uma aposta e ainda falei, Palmeiras, se ganhar, os jogadores do Palmeiras estão convidados a vir jantar todos aqui de cortesia no Paris 6. E aí? Pô, apareceu Jailson, apareceu Emerson. Porra, ainda me trouxeram camisa autografada. Tá lá no meu Instagram, pessoal, no Isaac Azar, tudo junto. Isaac Azar é ISAAC-AZAR. Show. E ali tem eu com meu filho e com a camisa do Palmeiras. E o cara ainda autografou um abraço pro meu amigo Isaac. E no dia do 4-0, pô, doeu pra caramba aquilo, né? Mas eu falei pra ele, eu tô torcendo pra vocês. Você torce pra que time? Eu sou corintiano. Aí eu falei, eu tô torcendo pra vocês ganharem a Libertadores. Ele falou, você tá de brincadeira? Eu falei, eu tô e eu juro que eu tô. Uhum. Eu juro que eu tô. Porque meu filho tava junto aquele dia, ele tem 7 anos, ele tava com a camisa do Bayern. Eu falei, porque vocês vão pegar esse time aqui, o Bayern, e vão tomar um chacoalhão. Então, perder pro Santos na final da Libertadores não tem graça. Não entra pra história. Agora, perder por um 6-0 do Bayern vai ser... Entendi. Mas aí, voltando, você me perguntou como é que funciona. Aí vai mudando. Então, aí a Renault nos convidou, só que a Renault queria exclusividade. Ó, você vai ser, mas vai ser exclusivo. E aí? Beleza, fomos exclusivos Renault, até que saiu. Aí a Renault comprou a Nissan, fizeram aquela joint Nissan-Renault, não sei se você sabe que é a mesma... Sei. E aí nós nos tornamos, além de Renault, nós também tínhamos Nissan em outra concessionária, não podia ser junto. Tá? Então aí a gente já dividiu a empresa, a carreira, dividida em 2 frentes. Uma frente Renault, em alguns endereços, e outros endereços com Nissan. E aí depois disso, quando a gente saiu da Renault-Nissan, nós tivemos o convite de ir para a Chevrolet. E fomos para a Chevrolet.
foi nessa hora que eu resolvi sair. Eu falei, meu negócio não... Eu adoro vender carro, mas o meu negócio não é isso. Eu quero transformar, eu quero criar. Tá? E quando você vende carro, você recebe um carro de um jeito, vai lá e vende daquele jeito. Tá? Eu ainda criava algumas coisas, botava um banco de couro, uns adesivos no carro, deixava... Então, alimentação, né? Mas não era a minha parada, né? Sim. Então o Grupo Carreira hoje tem Chevrolet, Volkswagen, Nissan e Renault. Mas isso é muito importante ser dito, Joel, que não é para qualquer um. Aí você vai falar, não, precisa só de dinheiro. Não precisa só de dinheiro, não. Credibilidade. Não, nada disso. Não? Você precisa de uma organização mental para isso. Você tem que ter uma cabeça de empresário. Uma coisa que eu não consigo fazer. Eu não consigo ter mais de uma marca, por exemplo, de restaurante. Se você chegar para mim e falar, Isaac, eu tive uma ideia, vamos abrir um sushi, JJ Sushi por Isaac Azar, eu vou falar, cara, bicho, não vai rolar. Não, mas vai ser um sucesso, não vai rolar. Porque eu não consigo... primeiro que eu tenho déficit de atenção, né? Então, quando você tem déficit de atenção, um dos tratamentos, vamos assim dizer, e que é natural mesmo de quem tem déficit de atenção, é você focar em alguma coisa. Então você foca e você esquece o mundo completamente externo. Sim. Eu posso dizer isso, eu tenho um sobrinho que é autista, né? Filho do meu outro irmão, e ele é autista. Eu fico... Eu acho muito interessante observar o autista, né? Porque às vezes eu me vejo nesse mundo. Quando eu estou fazendo um negócio, eu estou ali concentrado. Bicho, eu ponho como faz o Isaquinho, que é o meu sobrinho, que põe a mão no ouvido, literalmente eu ponho a mão no ouvido para poder me concentrar. Se eu estou lendo um livro, eu ponho a mão no ouvido. Chegou ao ponto, quando eu fui fazer vestibular, quando eu fazia a prova, eu fiz Direito na São Francisco por 3 anos, abandonei porque eu tinha ganho muito dinheiro, né, vendendo carro importado. Aí depois de 7 anos eu falei, não, eu tenho que me formar em alguma coisa, né, pelo amor de Deus. Aí eu fui fazer administração, né. Entrei na FAAP, conheci minha esposa, que era, portanto, 10 anos mais nova do que eu, a Carol, que você conheceu também, linda, maravilhosa, mulher mais linda do mundo, que sou totalmente apaixonado por ela. E ela falava, pô, não faz isso na hora das provas, cara, da faculdade. Pô, se eu via barulho no corredor, alguma coisa, eu falava, professor, por gentileza, só pode pedir silêncio lá no corredor? Cara, não dá, meu, não dá. Eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, você entendeu? Mas isso tem suas vantagens, né, Isaac? Então, você tem que saber, a minha terapeuta, ela sempre fala, não fica triste por isso, não olha pro teu irmão, porque para mim, eu falei, meu primeiro herói é o meu pai, meu segundo herói é o meu irmão Nessim, meu irmão mais velho, que ele consegue ter essa cabeça brilhante, com a ajuda da minha irmã, é claro que ela é uma excelente financista formada em economia, mas ele tem essa cabeça brilhante de conseguir olhar para todos os negócios ao mesmo tempo. Cara, eu não consigo não é... Pô, tá com a cabeça na Renault, na Chevrolet, aí de repente acontece, tem uma reunião com o pessoal da Nissan, eu já ia trocar todas as bolas, não ia conseguir, entendeu? Então, a minha terapeuta, ela até eu falo, pô, como é que o cara consegue? Eu tô decepcionado comigo. Quando começou a pandemia, bateu até uma crise assim, eu falei, eu tô decepcionado comigo. Eu não consigo, eu sou uma enganação, eu não sou ninguém. Aí ela falou, cara, não é isso. Não se compare ao seu irmão. Você pode ter certeza, essa tua característica te traz muitas virtudes também. Você, por conta disso, se torna um cara muito criativo. Você tem que ter concentração e foco porque passam milhões de coisas ao mesmo tempo na sua cabeça. Isso é verdade. Ao mesmo tempo que eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas eu penso milhares de coisas ao mesmo tempo. Então, se eu não organizar meu pensamento e focar em alguma delas, nada vai sair. Agora, quando eu foco, as coisas saem. Sim. Então, ontem, por exemplo, vamos dar um exemplo, saiu o BBB. Os nomes do BBB. Já saíram todos? Saíram todos. Tá desatualizado. Siga o Instagram do Paris 6. Aí saíram os nomes eu entrei no Instagram e vi lá monte de gente. Cara, mas o que é legal, o que é legal é o seguinte, né? O que é legal é o seguinte, quando teve aquele filme Meia-Noite em Paris, lembra do Meia-Noite em Paris, do Woody Allen? Foi um filmaço onde o Woody Allen teve uma ideia genial em fazer uma viagem no tempo e no espaço com um cara de hoje voltando para os anos 20 de Paris,
onde tinha toda aquela classe artística e o caramba, e aquela efervescência cultural em Paris, que era a capital cultural do mundo. E ele fez um filme baseado naquilo. Eu falei, pô, vou processar o Woody Allen, porque essa ideia é minha. É o Paris 6, cara, já existe. E é literalmente isso. É uma viagem no tempo. Você está entendendo? E no ambiente, no espaço, você está numa brasserie ou num café parisiense dos anos 20. É isso mesmo. É sensacional. Né? E aí eu já vou emendar em outra. Quando eu abri, a gente teve por um ano o Paris 6 em Miami. Quando eu abri o Paris 6 em Miami, foi totalmente, ainda nesse modelo vintage, e o landlord, que era o dono do imóvel, ele morava em Nova York, era um senhor de idade, e aí ele veio, quando inaugurou, ele, sem falar quem ele era, ele veio para ver como é que era o restaurante para quem ele tinha alugado. E ele veio com a namorada dele, e na parede, como eu estava nos Estados Unidos, eu falei, porra, como é que eu vou ligar esse Paris dos anos 20 aos Estados Unidos? Como é que você vai ligar isso? Pô, só tem uma maneira de você ligar. É o Meia Noite em Paris, que é um filme americano falando de Paris nos anos 20. Eu fiz uma exposição, peguei o Flávio Rossi, que é um artista plástico, pedi para ele fazer um quadro, meio caricatura, de cada personagem do Meia Noite em Paris. E o personagem, e o quadro principal era Gertrude Stein, que, se você lembrar no filme, é uma senhora que ela é praticamente a curadora ou a mentora de todos os artistas. Ela fala para o Picasso, não, assim não tá legal. Ela diz para o Ernest Hemingway, não, escreve tal coisa no livro. Ela fala para o Owen Wilson, que faz o papel principal, que é o cara que viaja no tempo e está escrevendo um livro. Ela dá umas dicas no livro dele. Na minha visão, quando eu fiz essa exposição de quadros dos personagens, eu tinha que dar eu falei pro Flávio Rossi, mas temos que ter um quadro que o Woody Allen, todo filme, ele tem ele como personagem em alguma característica dele. O que ele era no Meia Noite em Paris? O Woody Allen no Meia Noite em Paris, se você parar para ver, ele é um grande diretor, né? Ele dirige o elenco dele. Ele era Gertrude Stein, que dirigia toda a classe artística daquele. Então eu mandei ele fazer um quadro que estava Gertrude Stein com o Woody Allen. Só que todos os quadros dessa exposição são em preto e branco. O único que está colorido é o Woody Allen, porque é o único que é contemporâneo. Você está entendendo? Então você tem a Gertrude Stein em preto e branco com o Woody Allen. E esse senhor, o dono do imóvel, entrou, estava lá jantando numa mesa, quietinho, com a namorada, uma senhora também. Aí um assessor dele, aí o assessor veio falar comigo e falou, olha, eu vou lhe falar uma coisa, eu queria que você me acompanhasse. Eu vou te apresentar para o dono do imóvel. Eu falei, ixi, fudeu, né? Aí ele falou, não, mas é por outro motivo. Você vai se surpreender. Quando eu cheguei para conhecer o cara, ele se apresentou e falou, vou apresentar a minha namorada. A namorada dele, essa senhora, era a irmã do Woody Allen, bicho. Você tá de brincadeira. Cara, ela olhou, ela falou, por que meu irmão tá na parede? Aí eu contei a história. Cara, aí eu contei a história. Ela falou, nossa, eu tô impressionada. Posso bater foto para mandar pro meu irmão? Eu falei, fica à vontade, né? Eu ia falar, não, para ela. Só se ele não me processar, né? Não, tô brincando. Eu falei, eu que vou mover uma ação contra ele, porque a ideia era minha, né? Pô, e aí um tempo depois o Owen Wilson esteve no Brasil, foi ao Paris 6, a exposição estava em Miami. Ele foi ao Paris 6, eu estava em Miami, ele soube da exposição e quando ele soube da exposição, ele foi a Miami e foi visitar a exposição lá no Paris 6 de Miami. Foi sensacional, cara. Cara, que história, meu. E o mais impressionante de tudo isso é que eu não lembro por que eu entrei nesse assunto. Mas a gente tava falando das concessionárias, etc. Era o meu irmão que consegue ter... Eu também entrei aqui, cara, e fui junto. Ele pensa em... Ele consegue ter essa cabeça de fazer gestão de vários negócios ao mesmo tempo, enquanto a minha gestão ela é realmente focada. E aí eu fui entender que a minha gestão, a partir do momento em que eu entrei na gastronomia, e foi por um mero acaso também que eu entrei na gastronomia, no início dos anos 2000, o azeite de oliva no Brasil era o azeite de oliva, aquela latinha normal. Sim. Ninguém sabia o que era extra virgem, o que não era extra virgem, etc. E foi aí que meu irmão me falou, olha, Isaac, você não sabe o que fazer ainda, mas uma coisa você não pode negar, você é um excelente vendedor. E eu tenho uma factory, eu emprestei dinheiro para um cara, só que o cara, para me pagar, ele quer me entregar o container dele como forma de pagamento de um lote de importação que ele está fazendo de mercadoria de alimentos. E 70% dos alimentos era azeite de oliva. E ele falou, vai embarcar na Espanha daqui a alguns dias. Sim. Pô, corri para a Espanha em janeiro de 2004. Cara, sensacional. Sorte, né? Você sabe aquelas coisas que acontecem?
Porque aí eu virei um especialista, mas até então eu não sabia nada de azeite. No meu primeiro restaurante que eu tinha, que era o Azeite, eu fazia azeite até para sobremesa. Então o azeite ele vai em tudo. Eu amo azeite. Cara, é uma coisa, o azeite era uma ode, era uma homenagem aos azeites do mundo, era maravilhoso. Foi o meu primeiro restaurante. Então eu comecei a importar, nessa de importar eu resolvi abrir uma loja, nessa de abrir uma loja eu queria azeite de várias regiões do mundo, eu ia viajando, pesquisando e trazendo, e numa dessas pesquisas eu estava no dia 11 de março de 2004. Dá uma olhada no Google aí. Alguém tem 11 de março de 2004? Eu estava em Madrid nesse dia. Cara, é a sensação mais estranha que você pode ter, é estar numa cidade no meio de um ataque terrorista. Uau. Foi quando completou 2 anos e meio do 11 de September 11, porque o governo espanhol tinha se unido ao governo Bush para invadir o Iraque. Em retaliação, a Al-Qaeda atacou Madrid. Bicho, explosão em estação de trem, para todo lugar, cara. E não parava, né? Era uma coisa assim. Então você não sabia onde você estava, você ia explodir, cara. Era uma coisa muito de louco, bicho. Era uma sensação assim horrorosa, né? Mas enfim, aí eu fui viajando todo o Mediterrâneo e trazendo azeites para o Brasil. Estudei, me formei na Itália como primeiro assaggiatore de óleo de oliva, que é provador profissional de azeite de oliva, que é uma espécie de sommelier do azeite, tá? Um sommelier enólogo do azeite. E eu trouxe para o Brasil e fundei e criei o Azeite, que era um restaurante maravilhoso. E depois do Azeite, 2 anos depois, eu criei o Paris 6, que contava uma outra história. Então o Azeite contava a história dos fenícios e toda a evolução dos fenícios até os tempos modernos, e os azeites mais modernos, que são os do Novo Mundo, que você tem na Califórnia, você tem no Chile, você tem na Austrália, na Nova Zelândia, na África do Sul, são os azeites do Novo Mundo. Mas parti para uma outra história, que era contar a história da cultura moderna, que nasceu em 1920, década de 20, né? No Brasil, mais precisamente, a Semana de Arte Moderna de 22, e que foi um período de efervescência cultural e baseado em uma cidade chamada Paris. Você entendeu? Então foi aí que começou, eu criei o Paris 6. Por que 6, Isaac? Porque eu já tinha decidido que era Paris. Tá bom. E aí eu fui pesquisar mais a fundo, eu conheço Paris desde que eu era pequeno, e eu fui pesquisar mais a fundo os distritos, porque Paris 6 é dividido em distritos no formato caracol, né? E eu descobri o café mais antigo de Paris, que é o Le Procopio, fundado em 1686 por um cara chamado Francesco Procopio, um italiano. E esse lugar, esse restaurante até hoje existe, né? E ele é bem vintage mesmo. Então, em homenagem a isso, e em homenagem a todos os cafés e brasseries que existem no 6º distrito, que são os mais tradicionais, você tem o Café de Flores, você tem o Brasserie Lippe, você tem o Le Demagot, são todos no 6º distrito de Paris. Eu dei o nome de Paris 6. Você entendeu? Perfeito. Foi a homenagem, o nome dado ao Paris 6. E como você viu, né? Tudo que eu faço, eu estudo muito a fundo. Apesar de ser que não consigo... Déficit de atenção. Obrigado. Déficit de atenção, tá vendo? Déficit de atenção tem esses problemas, né? Você esquece das palavras. O que está escrito aqui na minha mão? Mas, tem várias vantagens. Sabe o que está escrito na minha mão? Porque está em hebraico, seria estranho você saber. Mas está escrito... mas está escrito no meu pulso aqui, ó. Está escrito no meu pulso aqui, ó. Carol. Cara, minha mulher ficou emocionada. Amor, pô, você tatuou meu nome. Falei, então, amor, você sabe por que tá aqui? Por que tá o teu? Ela falou, não. Pô, tem um déficit de atenção tão grande que vai que um dia eu esqueço. Aí eu falo, então, Carol, tá na mão. Mas ó, tem muitas vantagens quem tem déficit de atenção. Pô. Se comunica bem, consegue sintetizar histórias. Eu tenho um pouco mais de dificuldade para ler,
mas fica um bom comunicador, um bom ouvinte. Eu já li muitos estudos sobre a vantagem disso. Eu não sabia da dificuldade de ler. Eu leio muito. Mas Olá. sabe qual que é o mais interessante? Eu demoro o dobro do tempo de uma pessoa normal para ler. Porque eu leio um capítulo 2 vezes, que é o déficit de atenção. E aí é aquela história, né, meu? Aí eu começo, eu também... O cara que tem déficit de atenção, um pouco muito parecido é legal, né? Com o autista que fica irritado, né? Quando as pessoas não o compreendem. E por isso que eles começam a ter, às vezes, ataques. Isso meu irmão me ensinou. Eu também fico muito irritado, porque o autista, por outro lado, ele não consegue se comunicar. Ele não consegue falar, porra, cara, cala a boca, meu, eu tô fazendo um negócio aqui que está me atrapalhando. Ele não consegue falar, porra, pega um copo d'água para mim, por favor. Sim. Então ele não consegue se falar e aí ele começa a ficar agitado. Sim. Comigo acontece muito semelhante, só que eu consigo falar. Então eu começo a berrar lá em casa. Eu quero ler um livro, não me deixa, bicho. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Né? E uma coisa que eu gosto de fazer de dormir é assistir o Modern Family, que eu acho aquilo fantástico. Já assistiu? Não. É fenomenal, né? Não assistiu. É fenomenal. Pra quem tem família, é fenomenal. Então eu assisto com meu filho de 7 anos, com minha mulher e com minha outra filha. Quando começam a falar, eu dou pause. Aí todo mundo para e olha pra mim e fala, por que você deu pause? Ou vocês falam, ou eu assisto o negócio. Não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo, bicho. Mas é verdade. Até pra gente, assim, que, trabalha o dia inteiro. Eu costumo falar uma coisa, que a gente trabalha o dia inteiro, né? A gente rala o dia inteiro, tá aqui no escritório. Vem as pessoas falarem 2 coisas ao mesmo tempo, mesmo se for no trabalho, se for no momento de descanso, não dá pra prestar atenção, Isaac. É ruim, cara. Então, mas pra quem tem déficit de atenção, cara, é muito louco, né? Parece que você vive em outro planeta. Desde pequeno, meu pai, que eu falei que ele trabalhava com exportação, e ele não tinha grana quando chegou no Brasil, foi conquistando. Ele era vendedor que vendia o relógio pelo mostruário de porta em porta no centro da cidade. O almoço dele era um pão francês recheado com um diamante negro. Então hoje, quando eu crio uma sobremesa com diamante negro, eu tenho uma emoção tão grande, né? Que legal. Mas o meu pai, ele fazia... trabalhava com o mercado internacional, né? Então ele começou pequeno, em 1 ano ele já era sócio do dono da loja, cara, que importava os relógios. E aí ele mesmo ia para a Europa e ele ia buscar, então ele ia todo ano, começou a ir todo ano para a Europa, aí começou depois a exportar café. Sim. É uma história linda. Você acha que minha história é legal? Você não conhece a história do velho? Ele chegou em 57 de navio, coach class lá, a última classe do Titanic. Sim. Ali, sabe? Aquele negócio dos caras ficam presos lá. E a sua mãe é egípcia também? Não, minha mãe ela é brasileira, mas de ascendência polonesa. E aí meu pai, quando ele ia para a Europa, ele levava a gente para a Europa para passar o verão brasileiro, que são 40 dias sem aula, né? E deixa qualquer um louco. Hoje eu que tenho filhos, eu sei disso. Exatamente. Essa pandemia tá matando qualquer um. Você sabe, né? Quem descobriu, quem inventou a vacina? Quem foi? Foram as donas de casa, as mães que se uniram e criaram uma vacina para vacinar logo e tirar os filhos de casa. E nunca você agradeceu tanto aos professores, né? Nossa, esses professores são maravilhosos. É assim que meu filho fica. Agora a gente dá valor, né, pro professor. Mas a gente meu pai ia para a Europa junto com a minha mãe, deixava minha mãe num hotel numa pequena cidade que era uma estação de esqui e colocava a gente num internato, que em francês se chama Rond d'Enfant, é um nome bonito para dizer. Rond d'Enfant é uma casa de crianças. E a gente ficava nesse internato, né, super bem tratado, internato chique, né, super bem tratado, e passava o dia esquiando, né. Eu tinha 3 para 4 anos, se eu estou fazendo aniversário daqui a 10 dias, todo mês de janeiro eu não conhecia o verão brasileiro. Sim. Indo todo ano para a Suíça, no lado francês da Suíça, que a Suíça é dividida em 4 partes, não sei se você sabe disso, né? Você tem a Suíça alemã, que de fato é a Suíça alemã, você se sente como se estivesse na Alemanha, num estado alemão. Aí você tem a Suíça italiana, que é italiana mesmo, os caras falam italiano, e você realmente se sente como se estivesse na Itália. Uhum. E você tem a Suíça francesa, que é como se você estivesse na França. A gastronomia respeita também essas culturas, né, em cada uma das partes da Suíça. E você tem uma pequena parte que são os Rätoromanche, que é quase que um povo perdido, é o original suíço mesmo, que é muito pequeno, tá? Sim. Então, você pode dizer que são 4 idiomas divididos em 3 partes da Suíça. E a gente ficava do lado francês, que é muito... Tanto que o aeroporto de Genebra
na Suíça, que é o segundo aeroporto mais importante da Suíça, o aeroporto de Genebra, não sei se você sabe, mas ele é metade na Suíça, metade na França. Você aterriza na França e desembarca na Suíça. Caraca, Isaac é uma aula de história, cara, de geografia. É muito louco. Antropologia. Então, e eu desde moleque, eu adorava, a parte que eu mais adorava é quando a gente acabava de esquiar no final do dia, 4h30, 5 da tarde, o final da pista dava no hotel onde minha mãe ficava. Porra, era sensacional, né? Então a gente ia ver a minha mãe, né? Meu pai tava viajando pela Europa, né? E a gente ia ver a minha mãe, né? E ficava lá naquele hotel, né? Pô, eu com 4 anos de idade, 5 anos, o cara me chamava de Monsieur Azar. Monsieur Azar. Eu falava, pô, eu sou um Monsieur, né? Uhum. Tanto que no meu restaurante eu falo, eu educo a turma ali, ó. É senhor, senhora, senhorita. Não existe você. Se entrar um molequinho de 5 anos, tem que chamar, se referir a ele, é senhor. Uma mulher casada, senhora, uma mulher solteira, independente da idade, senhorita. 5 anos é uma senhorita. Uhum. Tá? Então, para a senhorita, que prato a senhora gostaria de escolher? É assim, tem que ser assim a parada. Para um restaurante que é também, por outro lado, descontraído. Essa fusão eu fiz no Paris 6. Uhum. Toda a sofisticação daquela França Luís XVI, Luís XV, com a Revolução Francesa e o povo ascendendo ao poder a partir de 1789, e aquele símbolo daquela mulher, a Marianne, com a bandeira da França. Quer dizer, era essa ideia, era fazer essa ligação. É um restaurante extremamente sofisticado, de papel de parede. É caríssimo montar um Paris 6 porque ele tem muitos elementos, lustres dourados, molduras douradas. Mas é uma mesa de madeira, uma madeira bonita, com jogo americano de papel, que cada um deles, são 7 modelos de jogos americanos, nenhuma mesa pode repetir o jogo americano, tem um monte de regra lá dentro. Ah. E cada um deles representa é a pintura de um café, o Brasserie de Paris, preferencialmente do 6º distrito de Paris. Então, isso foi uma coisa que desde pequeno, quando eu ia para a Suíça, e acabava o dia de esqui, a gente ia lá pro hotel e às vezes ficava pro jantar. Essa era a regalia que a gente tinha poder jantar com a minha mãe. E o restaurante era gastronomia francesa, pô. Eu adorava. Um moleque de 4, 5, 6 anos de idade, eu adorava comer fígado, foie gras, né? Fígado de ganso. Eu adorava comer ragnon de veau, que é o rim do boi. Eu adorava comer pato com laranja. Quer dizer, aquelas coisas que você fala, meu, esse moleque tem problema, né? Esse moleque, ele não é normal, né? E eu me lembro, uma vez eu era molequinho, né? Devia ter uns 7, 8 anos. A gente tá lá sentado na mesa, meu pai estava naquele dia, estávamos eu, meu pai, meus 3 irmãos, eu sou dos homens do caçula, tudo escadinha, né? Eu tô fazendo 50, minha irmã daqui a um mês faz 49, meu outro irmão tem 51 e o outro tem 52. Então é 49, 50, 51, 52, né? É muito louco. Tanto que o meu irmão mais velho pro segundo irmão, eles chegam a ter a mesma idade numa época do ano, durante um mês e pouco, eles chegam a ter a mesma idade. E não são gêmeos. Você entendeu? Nasceram no... Cara, meu pai era uma fábrica, né? Encostava na minha mãe, ela engravidava. Agora, então, isso, teve relação direta com a tua veia pra comida, pra gastronomia. Você viajou o mundo, você entendeu, você pesquisou. E aí, acabou o carro, aí depois você fez um restaurante, um lugar de azeite, e aí veio Paris 6. Exato. Teve alguma coisa no meio? Me conta Paris 6, assim, tipo... Porque, cara, o que eu vejo hoje no Paris 6? Eu vejo requinte. Só pra você ter uma ideia. Quando que eu conheci a tua empresa? De 2014 a 2018, eu trabalhei no Instituto Neymar. Eu fui coordenador geral do Instituto Neymar. E o Instituto tinha uma parceria, eu não sei nem se ainda tem, né? Se apoia lá a causa. E foi lá que eu conheci o teu restaurante, eu conheci o requinte, eu conheci a ideia, a turma adora você lá, né? Adora o Paris 6 lá. E eu falei, caramba, que legal, né? Eu vi a requinte, eu vi a certificação, mas acima de tudo, eu via que tinha um conceito por trás. É nítido que tem um conceito por trás. É isso que eu queria entender agora. Hoje eu vejo que tem um requinte, você já me mostrou 1920, você já me mostrou a história da França, do Woody Allen,
Mas eu vejo também muitos influenciadores, cara. Você é jovem, você permeia com a galera, quem é influente. Pô, é legal ouvir você jovem há uma semana de completar 50, né? Cara, você tem um espírito jovem. Eu vejo a galera lá, eu vejo a galera tirando foto, eu vejo a galera falando dos teus pratos com orgulho. Como é que você misturou isso? Como é que você chegou nessa combinação? Então, aí? eu tava conversando com meu irmão e aí a gente chega naquele ponto que falou, pô, eu invejo a capacidade do meu irmão, né? E ele sabe disso, eu falo para ele, porra, me dá uma dica aqui, ali, a minha irmã me ajuda muito, eles são excelentes administradores. Eu tenho a sorte de ter a Carol, minha esposa, mas como a gente tem um filho de 7 anos, ela é partial time, que ela consegue tá no Paris 6, né? Então, o meu irmão, faz uns 2, 3 dias, ele tava falando, cara, tem um Instagram que tá com quase 1,4 milhões de seguidores. Aí você resolveu fazer um Instagram sem alarde, um Instagram pessoal, que já é verificado e que vai bater 60 mil seguidores. Eu nem sabia que você tinha isso, você deve ter aberto há pouco tempo. Como é que você consegue? Eu não consigo sair com a carreira aqui com mais de 15 mil seguidores, sei lá quantos seguidores tem a carreira. Cara, essa é uma excelente pergunta. Aí ele falou, como é que você consegue fazer isso, bicho? Eu já peguei no pé, meu pessoal do marketing. Falei, cara, eu vou te contar uma coisa que você não sabe, que ninguém ainda entendeu. Rede social não é marketing. Não adianta você botar para a equipe de marketing, porque não é orgânico se virar marketing. Vai virar aquela coisa meio artificial. Muito bom. Rede social, ela é comunicação. Você acha o quê? Que eu sou um cara fenomenal em aplicativos, entendo tudo de internet? Porra nenhuma, eu sei mexer no meu Instagram. Você entendeu? E aí, quando chega alguém lá, vai um Léo Picon, me ensina uma coisa. Quem me ensinou a primeira rede social foi o Ceará, o Wellington Muniz. Sim. Que ele falou, vou te mostrar um negócio aqui chamado Twitter. Eu fui um dos primeiros a entrar no Twitter. Eu fui aprendendo com o Twitter. Sim. E eu sou um baita comunicador. Você tá entendendo? Assim, modéstia à parte. Não, quem tá me ouvindo aqui, o tempão que eu tô falando, já percebeu. Eu sou um comunicador, um cara que gosta de ler. Tudo bem que eu tenho que ler 2 vezes o mesmo livro, né? Mas um cara que gosta de ler, então eu conheço vários assuntos, de uma maneira bem eclética. Também não me arrisco em assuntos que eu não conheço. Por exemplo, uma vez o meu sogro, ele é super articuladão e ele estava relacionado com o pessoal da Hípica, né? Aí ele falou, eu consegui propaganda de graça para você lá na Hípica, para parecer. Eu falei, cara, valeu, não quero. Falei, mas é de graça. Eu falei, cara, o de graça sai caro. Falei, por quê? Porque se eu fizer uma propaganda para a Hípica, para o público da Hípica, o cara da Hípica vai chegar no meu restaurante e vai conversar alguma coisa sobre hipismo. Eu não entendo porra nenhuma, não sei nem quantas patas tem um cavalo. Quer dizer, não é sincero. Não é sincero. Aí o cara fala, porra, mas por que ele faz propaganda na Hípica? Eu posso fazer propaganda, por exemplo, e dava super certo, se eu faço propaganda na academia. Porque eu adoro treinar. Quem não me conhece acha que eu sou um marombado. Me confundem às vezes com Arnold Schwarzenegger. Mas não tem nada disso. Eu só entro nos assuntos que eu tenho um certo domínio. Se eu não tenho domínio, porra, eu desvio do assunto. Eu me lembro do dia, cara, e aí vocês vão me lembrar onde a gente parou, tá, pra voltar no tema, mas eu me lembro eu sei. Dessa vez eu sei. Tá, anota aí. Eu me lembro do dia em que o Lula, ele ainda era presidente. Vamos lembrar, hein, quando fala de Lula hoje, Lula, eu não sou Lula, pró-Lula, contra Lula, eu não tenho posição política, tá? Eu não posso ter. Eu até tenho, mas eu não revelo, eu não posso ter. Vamos lembrar que ele saiu com 80% de aprovação da presidência da República, tá? Meu irmão, que é anti-Lula, ele fala alguma coisa, fala, lindão, vai lá, o Bolsonaro. Pô, lembra aí quando foi que você mais ganhou dinheiro na vida em concessionária? O governo Lula. Você tá entendendo? Então, depois entra em outras discussões que eu não vou entrar, não sou pró-Lula. Eu só estou dizendo que falar que eu estive na casa do Lula não é nenhum demérito mesmo. 80% dos brasileiros amavam o Lula. Então é um fato, não é nada, nenhuma aberração. Mas quando eu tive na casa dele, cara, que os filhos dele frequentavam Paris 6, e eu jamais quis saber de negócio dos filhos dele, jamais entrei em assunto político, o que vocês fazem da vida, como vocês ganham dinheiro, isso nunca foi meu problema. Eles
eles tinham um negócio de digital e beleza, a gente até, uma época eles fizeram o nosso site, trabalhavam bem, trabalhavam legal, mas era essa relação, mas eu tinha uma relação de amizade com eles, corintianos também, a gente falava de futebol, assunto de, enfim, de cara, de amigos que batem papo numa mesa de um restaurante. Até que foi aniversário de um dos irmãos, do Luiz Cláudio, e que me convidou para ir no aniversário dele na casa. Falou, vai ter um churrasco lá na casa do meu pai, vamos lá? Eu já conhecia muito a Dona Marisa. A Dona Marisa gostava muito de mim, eu gostava muito dela. E ela ia de vez em quando lá, ela marcava os encontros entre os filhos, lá no Paris 6. Porque o grande unificador da família era a Dona Marisa, né? Porque o pai estava sempre na política. Sim. E ela estava sempre com os filhos. Aí um dia eu dei uma roupa de chefe escrito Chefe Marisa Letícia. E eu dei para Dona Marisa. Ela ficou muito feliz, né? Com o logo do Paris 6. Até que aconteceu que eu fui convidado para esse aniversário e eu cheguei no aniversário e eu levei uma escrito Chefe Luiz Inácio. Cara, eu não conhecia o Lula. Quando ele abriu a porta... E eu não sei imitar o Lula, mas você que é o Isaac, esse filho da puta que dá presente pra minha mulher. Quem é você? Eu falei, porra, presidente, pelo amor de Deus. Eu dei pra sua mulher, mas eu fiz também pro senhor, eu entreguei aí E a Dona Marisa tava junto, ela falou, nossa, Isaac, como você é puxa-saco? Eu puxei ela de canto e falei, Dona Marisa, é o seguinte, ele ouviu o que foi pra ele ouvir. É pra ele, é pra fazer uma moral. Mas pra senhora foi de coração, você entendeu? E por que eu tô falando isso? Porque de repente a minha mulher estava junto, meus filhos estavam juntos, eram pequenininhas. E de repente minha mulher, ela viu, eu estava numa roda, eu, presidente Lula, o Vanderlei Luxemburgo, na época de Real Madrid. Pô, os três conversando. E aí ela, depois da conversa, ela falou, pô, tava me perguntando, que assunto que você tinha com o presidente da República e um dos maiores treinadores de futebol do Brasil na época. Cara, de fato. E aí que eu falava, eu dava aquela história do Pérez Farid, eu dava meu espetáculo, falava, bom, eu acho que tal negócio em tal país... Tu desenrolava. Desenrolava, meu. Você entendeu? A ponto do próprio Lula comentar com um dos irmãos, pô, eu gosto desse seu amigo, ele não tem medo. Porque pra mim todo ser humano é um ser humano, cara. Legal. Você entendeu? Não existe um é melhor do que o outro. Eu não sou melhor do que ninguém. E eu não vejo ninguém que possa ser superior a mim. Pode ser numa hierarquia, aí tem que respeitar, porque a hierarquia faz parte de um desenvolvimento de uma sociedade. Mas eu acho que é fundamental esse lado comunicador em você saber o que você pode ou não falar, quando ou não falar, para não falar besteira. Porque é muito chato você sentar com um cara, é muito chato. Você sentar com um cara que fala um monte de abobrinha, que você sabe que não é real, sabe? Porra, porque segundo não sei o que lá, o homem não pousou na Lua, aquilo foi gravado no Colorado. Porra, meu... Puta papo chato. Né? Cara, se foi ou não foi, mas, cara, não é... Não, o cara tá falando uma puta abobrinha, né, meu? Porque na Lua não tem sombra, a bandeira não flamua. Você já viu essa história, né? Já vi. Então, é um negócio que, porra, bicho... Um comunicador, ele tem que saber como se comunicar. Então, quando você fala no Instagram, as redes sociais é comunicação. Então, quando o meu irmão me perguntou, me falou, eu não consigo desenvolver o Instagram da carreira, eu falei para ele, e como é que você faz no Paris 6? Eu falei, só tem um segredo, o do Paris 6 quem faz sou eu. Cara, isso é muito importante. O do Paris 6 quem faz sou eu. Então é com o coração aberto, é sincero, é legítimo. E uma vez no Twitter, cara, lembrei porque eu falei de judeu, era 25 de dezembro. E porra, meu, e só tinha o Twitter, não tinha Instagram, não tinha... E aí uma menina escreveu assim, tinha uma exposição do RPM que tinha completado 30 anos, então eu fiz uma exposição super bonita, né? E ela falou, que restaurante cafona, com um grupo completamente cafona, detestei. Porra, eu vi aquela crítica, né? E 25 de dezembro para mim realmente é um dia chato, porque tá tudo parado, né? Eu falo, meu, por que todo mundo parou? Cadê todo mundo, bicho? Entendeu? Para mim não é um dia normal, porque não é da minha cultura, né? Não é da minha tradição. Sim. E aí eu li aquele comentário, pá, entrei na bio da mulher. Aí ela li, uma mulher, sei lá, alguma coisa do gênero, de mal com a vida. E ela falou mal da comida também, né? Aí eu respondi para ela no Twitter dela. Analisando a sua bio, eu percebi que o problema
não está no que você come, mas sim o contrário. Uau. Porra. Caraca. Cara, naquele dia eu fiquei sabendo quem era o Hugo Gloss. Foi o primeiro que, detonou. Dono de restaurante, confunde pessoa jurídica com a sua pessoa física e ofende seguidor, alguma coisa do gênero. Aí depois eu pedi desculpas e eu comecei a entender a rede social. Cara, de novo, não sei quantas mil pessoas na rede Paris 6 dependem de mim. Então hoje, volto àquilo que a gente falou no começo. Tudo aquilo que eu falar vai ficar gravado. Sim. E hoje em dia, com as redes sociais, o cancelamento, que gente da minha idade não sabe o que quer dizer cancelamento, Sim. mas o cancelamento é uma realidade, cara. Pô. É uma realidade cruel. E é uma realidade que causa altíssimos prejuízos. Exato. Eu não vou aqui julgar, não vou aqui falar do... O Nego do Borel sempre foi um puta de um amigo. É um puta de um amigo. A última vez eu estive na casa dele, a convite dele e da Duda. E eu ainda escrevi, quando teve todo esse negócio, escrevi pra ele, falei, pô, o único comentário que eu fiz é muito triste ver o fim de um relacionamento que eu enxergava de uma maneira tão bonita. E eu enxergava realmente de uma maneira muito bonita. Mas a verdade é que quando você quando você é um comunicador, você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, da maneira como você se expressa, da maneira como você responde. Então, cada palavra tem um significado. É isso aí. Porque se você escorregar, já era. Então, o que eu falei pro meu irmão é, você quer fazer o teu marketing, o teu Instagram decolar? O que você quer? Tira da mão do marketing. Pega uma pessoa só para fazer Instagram. O melhor seria, que eu sei que você não vai fazer, que você não gosta disso, era você fazer Instagram. Mas se não, dá para algum outro diretor. Ou se não, dá responsabilidade para cada um dos diretores. O diretor que cuida de Nissan, o diretor que cuida de Chevrolet, o diretor que cuida de Volkswagen. E, pô, vai lá na hora da entrega de um carro, faz um vídeo. Já manda puxar uma lista das pessoas pop, celebridades, porque hoje vocês são vários influenciadores que tem. Você deve ter um monte de influenciador que compra carro aí e não faz a mais vaga ideia que está retirando o carro e paga normal. Porque o cara não vai pedir um carro de graça só porque é influenciador. Eles pedem rango de graça. Comida, o carro não vai pedir. Então, aproveita desse momento também, porque para ele é um momento prazeroso. E consiga fazer esse momento e o cara demonstrar para o público o quão feliz ele está naquele momento no seu espaço. É isso aí. E você vai ver que o seu negócio vai crescer, ele vai repostar e aí... Isaac, eu comprei um carro pelo Instagram, cara. Eu comprei meu carro pelo Instagram. Eu tava pesquisando o carro, fui lá, fui no aplicativo, olhei. Fui no Web Motors, achei meu carro. Aí, falei, pô, gostei desse carro, bacana. Aí vi lá, loja. Aí fui na loja, vi que tem Instagram. A loja tava lá, tinha o Instagram, entrei no Instagram. A loja de carro, cara, com Instagram forte. Quase 1 milhão de seguidores, vídeo, foto, uma coisa maravilhosa, muitos stories. Aliás, tem muitas lojas de carro com Instagram poderosíssimas. A Ticar, por exemplo, tem mais de 1 milhão de seguidores. Então eu comprei em BH, cara. Eu tô em São Paulo, tô aqui em Alphaville, comprei em BH. Aí mandei, esse carro ainda tá disponível? O cara mandou assim pra mim, Joel J, primeira coisa, sou seu fã, acompanho suas lives, é uma honra, um prazer falar com você, meu nome é Fernando. Eu falei, pô, Fernando, obrigado. Eu posso falar, se você encontrar um carro mais barato, R$200, você ainda compra do Fernando e não compra de outro. Aí ele falou assim, tenho, e é o seguinte, eu falei, gostei. Quanto que... Aí ele, sabe o que ele falou? Que ele me enganou? Aí é vendedor, né? Aí é vendedor. Aí eu falei, pô, bacana. Ainda tem... Eu gostei. Minha esposa gostou, a gente gostou. Como é que faz? Ele falou assim, faz o seguinte, eu vou pegar esse carro, vou colocar num caminhão, vou fechar, vou levar até a porta da sua casa. Quando chegar na porta da sua casa, vou te dar a chave, você anda com o carro. Se você não gostar do carro, eu pego o caminhão e devolvo. E tá tudo bem, porque eu te adoro. Eu falei, esse cara é bom. Eu venderia carro assim. Eu vendia carro assim. Tu vendia carro assim? Nossa. Eu falei, eu venderia carro assim. Comprei, cara. Comprei porque o carro é bom, o preço tá justo. E ele falou, eu falei, pô, mas eu queria sabe por que você outra comprou? roda e tal. Mas você sabe por que você comprou? Porque foi uma relação, que toda relação é importante ter confiança. E é o dono, tá? É o dono da loja. Toda relação tem que ter confiança. Então, a partir do momento em que você viu que o cara teve confiança em você, você vai medir o cara com a tua régua. Você vai ter confiança nele também. Sim. Você entendeu?
Então, eu acho que isso é uma coisa muito bacana de ser feito. As redes sociais, elas podem potencializar muito, e os comunicadores têm uma ferramenta gigantesca na mão, que são as redes sociais. Cara, isso é muito poderoso. Muito. E era o dono. Falou, isso aqui é minha loja, eu sou o dono, mandou um teaser pra mim. Aí sabe o que eu fiz? Mandei meu WhatsApp pra ele. Aí a gente falou no WhatsApp. Cara, comprei um carro pelo meu Instagram. E tô satisfeito. Um baita carro legal. Tem gente que faz coisa muito mais difícil através do Instagram. Você só compra um carro. Tem gente que consegue coisa muito... né? Você entendeu? E aí eu vi um Instagram grande, que tem muitos stories. Mas assim, você é craque no teu Instagram. Pô, você tem 1 milhão, né? 1.4, né? Mas você viu, né? O que eu tava dizendo. Se quem olhar a postagem de ontem à noite, na hora que saiu o Fiuk... Você já... Pum. Eu já sabia que era o Fiuk. Aham. Eu já sabia que tava VTube. Deixa eu ver, até vou ter aqui, ó. Isso, tá aqui, ó. VTube, Fiuk e Pocá. Que é a MC Pocahontas, que agora chama Poca. E também tem a Carla Dias, mas eu não tinha foto dela. Ai, que legal. Mas todo mundo que tem prato tem foto. Que legal, cara. Então, e aí você vê, pô... Até que me fala, meu, como é que você sabia? Que eu falei pra menina do marketing, prepara aí a postagem. A Poca, o Fiuk, mandei ver se achava a foto da Carla Dias e a VTube. Meu, na hora que acabou, eu precisava confirmar para ter certeza. Né? Mas o que acontece? Eu conheço um monte de gente e tenho relação, e eles vão falando, né? Sim. Ah, você viu o cara lá que teu amigo lá parecia falar, meu, Camila Loures. Porra, Camila Loures. E aí eu já sabia que quem estavam lá selecionados ontem já estava confinado. Sim. Eu mandei uma mensagem pra VTube. Vi, tô precisando falar urgente com você, me retorna. Mas é confidencial. Não retornou. Pô, mandei de novo. Aí eu mandei a terceira. Meu, se eu tivesse morrendo, eu já tava morto, né? Porra, não retornou. Pronto. Falei, VTube, já põe aí. Cara, então você vai jogando e dessa mesma maneira eu soube que a Camila não tava, eu soube que o da Poca também eu já sabia por outros fatores, né? Então é muito legal que eu aprendi com o Flávio Gikovati, que foi um grande mestre que eu tive, um terapeuta maravilhoso. Esse Instagram você precisa seguir. Esse cara, infelizmente, não está mais entre nós. Ele foi o meu grande mentor, Flávio. Mas o Instagram continua ativo. Ele era um terapeuta. Tá aqui. Até hoje postam dele. Tem umas frases maravilhosas. O filho, ó. Hoje seria o aniversário do meu pai. Flávio Gikovati. A filha escreveu isso. Tem a filha. A Luca do 89, que a gente estava falando dela. A Luca do 89, ela faz psicologia hoje. Graças ao Flávio Gikovati. Eu falava... Ela é minha amiga há um tempo. E aí um dia eu dei um livro para ela. Aí ela começou a comprar vários livros dele. E aí que ela começou a fazer psicologia. Caramba, então... Tem um livro chamado Mudar, que é fenomenal. Você falando do Flávio, eu também sentia um pouco a presença do meu pai. Vai fazer 5 anos que ele faleceu. E eu sinto isso também, sabe? Vontade de conversar, vontade de bater papo. Fala, cara, pai, então, fala da vida, a minha relação com ele, aí eu fui descobrir, né? Que a minha relação com ele, hoje eu faço terapia com a doutora Bruna, que eu gosto muito, mas eu descobri que não era uma relação. E ele falava isso também, deixava bem claro, e quando ele já estava para morrer, ele teve câncer fulminante e em 6 meses morreu. Mas quando ele estava para morrer, a última vez que a gente se falou, ele falou, eu já sabia que era a última vez que a gente se falava, foi por telefone, porque eu estava morando em Miami, e ele tinha se curado do câncer, aí depois começou a sentir umas dores, aí ele foi, tinha dado metástase, estava em outra parte, e aí em 15 dias foi embora. Mas ele me falou uma coisa que me emocionou muito, e que aí eu sabia que ele já sabia que não ia dar mais. Que ele falou assim para mim, Isaac, eu quero que você saiba de uma coisa, de todos os meus pacientes, você foi o cara que deu a maior virada que eu já vi. Que em 2008 eu tava quebrado, bicho, e ele tava do meu lado. E que sempre acreditou. E que sempre teve uma capacidade que poucas vezes se encontra. Caramba. Eu confio muito em você. Uau. Cara, e aquilo ficou muito marcado em mim. Todos os ensinamentos dele, para mim, se resume a isso. A confiar em mim. Você entendeu? E o Flávio Gikovati, eu descobri agora com a minha terapia que ele não era meu terapeuta. Ele era meu amigo.
Tanto que eu sou o único paciente dele citado em uma das suas obras. Caramba. Cara, era muito louco, bicho. Ainda com Que toda legal. a minha... Qual é o nome do negócio que eu tenho? Déficit de atenção. Ainda com todo o meu déficit de atenção, ele me dava os livros para ler antes dele publicar. Ele publicou mais de 30 obras. E aí teve um que eu falei, tá, vou ler. Aí eu não li. Aí ele publicou. Cara, e tinha uns raciocínios... Mas aí eu entrava fundo no livro. E tem uns pensamentos, né? Aí eu fui seguindo o pensamento. Aí eu vi, pô, não, isso aqui tá errado. Isso aqui tá invertido. Publicado já o livro. Tá? Uhum. Doutor, desculpe incomodar. Entre na página tal do livro, parágrafo tal, e depois na página tal, parágrafo tal. As duas coisas estão contradizendo. Uma coisa não está fazendo sentido junto com a outra. Aí ele ficou em silêncio, o celular. Aí ele respondeu e falou, obrigado, Isaac. Já vai ser corrigido para a próxima edição. Cara, e era muito legal. A gente tinha uma relação assim de falar sobre o ser humano, falar sobre a vida. E de uma certa maneira isso também é uma terapia, né? Porque você começa a enxergar defeito nos outros e não cometer esses defeitos, né? E o que eu gosto muito de ouvir da doutora Bruna é sempre pense que todo problema que você tem, da sua característica, ele também tem um ponto positivo. Ah, que legal isso. Muito bom. Então foi o que você falou do déficit de atenção. Muito. E tem ela falou vantagens. várias outras coisas. Esse negócio, por exemplo, você ser um cara com dificuldade de dizer não, te torna um cara extremamente simpático sociável. Aos outros. Exatamente. Cara, incrível. Sabe o que eu tô percebendo aqui? Me aprofundando em você, que você é um grandíssimo empresário, mas você tem uma empresa humanizada, né? Eu não vi você falando assim, não sei quantas franquias, não sei quantos milhões de reais, não sei... Eu vejo você falando de gente, pessoas, viagem, de ensinamentos. Segue o cara, Joel, segue o cara porque esse cara aqui compra o livro dele, porque não sei o que, mentores, isso é muito legal, né? O cuidado que você tem com as famílias. Hoje você tá com quantas franquias tem hoje o Paris 6? Então, hoje o Paris 6, por conta da pandemia, eu resolvi tomar essa decisão, né? A época mais feliz que eu tive do Paris 6 foi a época em que eu tinha só um Paris 6 na Doc Lobo, o Paris 6 Classic, que o Brasil inteiro conhecia. E aí eu fiz sociedade com um cara que era meu melhor amigo de infância, né? E não vou entrar em detalhes, só resumindo, não deu certo. E ele tinha uma outra maneira de pensar. E essa minha dificuldade de dizer não fez com que ele levasse o Paris 6 para um outro caminho, que era a expansão do Paris 6 com unidades próprias pelo Brasil e até nos Estados Unidos. Você entendeu? Então a visão dele era uma visão de vamos multiplicar o Paris 6, fazer igual o Madeiro e depois a gente vende para um fundo. Pô, olha para minha cara, eu tenho uma preocupação de fundo, cacete. Eu amo o Thiago e eu sou o oposto dele. Eu não sou um cara de bolsa, fundos, aplicações, investimentos. Sim. Eu sou um cara do ser humano mesmo. Uhum. E aí eu comecei, aí o Flávio Gicovati ainda me falou, Isaac, toma cuidado, você está deixando de ser o dono de um restaurante para se tornar um empresário. Isso é bem diferente. E essa época era uma época que eu era muito feliz. Eu recebia todo mundo no meu restaurante. Então aí começou a expandir, pá, e aí de repente eu comecei a ver que o Paris 6 nosso em Porto Alegre, que já fechou, esse eu fiz questão de mandar fechar porque eu estava totalmente insatisfeito, não com os resultados financeiros só, mas com o resultado da casa em si mesmo. E eu comecei a ver que uma unidade para poder dar certo, ela precisava ter aquela imagem de um dono tomando conta do negócio. Uhum. Então, a partir desse momento, eu comecei a enxergar por uma outra perspectiva. Durante a pandemia, eu tomei uma decisão. Paris 6 sou eu. Certo. Tá certo? Certo. E isso não é que eu quero me vangloriar. Eu detesto o termo CEO, tá? Eu ponho ali só para não se confundirem e falar, não, aquele é CEO, não, é o Isaac. Porque não tem. Eu sou o Paris 6 sou eu. Ponto. Então, o Paris 6 sou eu e eu fico sediado na Adoc Lobo, no Classic, e no Vaudeville e na Esquininha. Uhum. As demais unidades, eu tenho um master franqueado. Então, ao invés de eu ter 20 franquias e mais outras 4 casas próprias, sim, eu peguei um único cara só que trabalha com franquia, um empresário que tem franquias, é o cara que faz a gestão de todos os franqueados e das 4 lojas próprias que eram minhas. Você entendeu?
E ele recolhe, ganha o royalty, repassa parte pequena para mim, mas repassa. Mas ele faz essa gestão. Ele é um empresário. Sim. Tá? Ele tem essa cabeça mais de ciências exatas. Certo. Tá? Então aí vão ter os parâmetros, isso, aquilo. Eu tenho na minha cabeça, e ele vai pegar o que está na minha cabeça e transformar aquilo num manual. Certo. Você está entendendo? Por exemplo, você já viu aqueles pratos, por exemplo, nhoque de brie, que coloca na mesa e levanta a tampa? Já viu? Sim. E você já percebeu, da maneira correta, a tampa tem que ser levantada. Se tiverem 3 panelinhas daquela na mesa, a tampa das 3 panelinhas tem que ser levantada pelo garçom ao mesmo tempo. Sim. Então, se tiverem 3 panelinhas, tem que ser 2 garçons. Você entendeu? Certo. Isso é uma coisa que, quando o Paris 6 eu só tinha um, era fácil, explicava. Hoje isso tem que ir para manual. Exato. Porque senão, se não tiver no manual, não vai rolar. Sim. Então hoje, o que eu faço? Essa nova fase tem um mês mais ou menos, então estou numa transição. Na transição sempre é um pouco mais complexo, mas eu já estou sediado na Doc Lobo. Um dia no Classic, um dia no Vaudeville, e assim alternando. E pego no pé, porque o negócio tem que funcionar. Por exemplo, outro dia, cara, e eu vou ser muito sincero com você, existem regras de proteção hoje por conta do Covid. Certo. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, aí a gente volta às regras do restaurante, tá? Por exemplo, eu vou fazer 50 anos no sábado que vem, não depois de amanhã ou daqui a 3 dias, mas no outro sábado. Eu tenho minha mãe de 78 anos, minha tia de 83, meu pai de 86 mora em Israel. Então eu tenho essas 2 pessoas de idade. E aí eu tenho 3 irmãos com os filhos. Garotada, 20 anos, 21 anos, idade dos meus amigos. Você entendeu? E aí, para e pensa. Meu irmão tem um sítio que eu adoro ir aos finais de semana. Só que quando eu vou ao sítio nos finais de semana, de vez em quando minha tia e minha mãe também vão. Eu não acho legal, mas eu já descobri também que você não pode falar para elas, não vá. Porque a vida não é tua, bicho. Boa. Você tá entendendo? E você ofende. Boa. Você ofende. Concordo. Ela fala, pô, eu quero. Concordo. Porque eu fico pensando assim, né? Eu já decidi, tá? Eu não vou pra Indonésia. Você fala, por quê? O que você tem contra a Indonésia? Não, porque eu já tenho 50 e eu quero escolher até o final da minha vida os lugares para onde eu vou. E a Indonésia não tá dos lugares onde tá na minha lista dos 50. Sim. Imagina uma pessoa com 80 e tralalá, falando, pô, quantos anos eu tenho com saúde ainda para viver? Sim. Eu vou ficar vivendo aqui dentro de casa? Eu prefiro correr o risco. Então, se é para ir para o sítio, para estar junto com meus sobrinhos, eu quero ir para o sítio e estar junto com meus sobrinhos. Então, eu não posso impedir. Você concorda comigo? Por outro lado, eu também não posso fazer os meus 50 anos no sítio, que eu automaticamente vou convidar. Eu não posso não convidar minha tia e minha mãe. Minha tia, nós somos filhos praticamente. Ela não teve filhos. É irmã da minha mãe. Então, eu não posso não convidar minha tia e minha mãe nos meus 50 anos. Lógico. Isso é muito egoísta. E por outro lado, eu também não posso fazer um evento de 50 anos, comemorar os 50 anos e convidar minha tia e minha mãe. E elas se contaminarem. Porque não está sendo um fim de semana comum onde elas vão se elas quiserem. Está sendo o meu aniversário que elas vão porque é o meu aniversário. Sim. Eu tomei uma decisão que para mim, um cara festeiro e etc., foi uma decisão muito difícil. Eu não vou sair de São Paulo. Eu vou ficar em casa, vai ser um fim de semana. Eu detesto. Vai ser um fim de semana em casa com minha mulher e meus filhos. Cara, deixa eu te falar uma coisa, Isaac. Eu fiz a mesma coisa. Porque eu sou de janeiro, eu acabei de fazer 40 anos. Porra, cara. 40 anos. E eu tinha planejado uma festa pra mim. Assim, uma festa... Eu nunca fiz uma festa pra mim. Eu falei, cara, eu quero levar todos os meus amigos, eu quero levar os grupos de pagode, de samba, de rock, de sertanejo, dessa galera toda. Eu vou alugar um lugar incrível. E aí chegou a pandemia. Eu falei, bom, vamos ver, não posso chamar as pessoas. Caramba, eu sou muito ligado em saúde. Tá, vou chamar um grupo pequeno. Depois eu falei, não, agora eu chamo um grupo ainda muito pequeno. Até uma hora que eu falei, não vai dar pra vir a banda, não vai dar pra vir o Belo, que eu queria que o Belo cantasse. Eu não queria dar... Bom, vou chamar só os meus amigos. E minha família. Final das contas, não chamei ninguém. Passei lá eu, minha esposa e o meu filho no meu aniversário. E é isso. Cara, eu vou te falar uma coisa. Os 40 anos, que é uma idade que muda, né? Muda. Toda idade decimal, ela é muito importante. A 50 é meio século, né?
40 é quando você já não é mais um cara, né? Não é mais de menino, né, meu? Exatamente. Agora, pô, um cara de 40 anos. É um cara de 40 anos. Um cara de 40 anos não vai viver de mesada, por exemplo. É uma coisa que se fala. Não é mais de moleque. Você tem que ter agora a década da casa própria, das suas conquistas, e que você se estabeleceu. Fundamentar as coisas na tua vida. Você se estabelecer, né? É a hora que você conquista, você chegou no platô, né? Isso aí. Agora, 50 anos já falar, bom, agora é, tipo, mais ou menos dizendo, agora é ladeira abaixo da idade, a virada da curva. Uhum. Mas é uma comemoração super legal. Eu lembro a comemoração do meu pai de 50 anos, e eu sou um cara de festas. Não sei se você já foi, a gente não era amigo ainda, a minha última festa, que foi no Parecis Burlesque, que era aquela casa de show que a gente tinha na Augusta, porque era de show, fechamos, não tem mais, mas o Parecis Burlesque foi a gente fez uma festa que tava lá o Jota e toda a turma, tava o Ney Pai, tava a Rafa, pô, tava o Gabigol naquela época, que eles estavam ele e ela. Pô. Meu, foi uma festa assim, tocou desde coisas que eu ouço, como Paulo Ricardo, Sandra de Sá, aí depois tocou Fiuk, tocou... teve a entrada do Paulo Ricardo, foi muito legal, porque aí você vai falar, pô, mas a molecada não sabe nem quem é o Paulo Ricardo, então eu tive que... O foco da festa, o grande show da festa, era o show da Ludmilla. Certo. E foi um presente da Ludmilla pra mim. Uau. E aí, você vê os amigos, como é legal quando você tem esses amigos. Então, o foco da festa era o show da Ludmilla. Então, a garotada sabia, legal, o Ru vai ter um show da Ludmilla. Mas aí eu coloquei Paulo Ricardo, Paula Fernandes, papapá. Meu, eu consegui fazer um dueto. Paulo Ricardo com Paula Fernandes. Que legal. E eles nem se conheciam, cara. Eles ensaiaram lá no backstage. Foi uma coisa maravilhosa, cara. Foi lindo. E quem viu, viu. Eu sou um cara de festa. Mas... E festas grandes. A minha última festa antes dessa, porque antes eu tinha morado nos Estados Unidos, minha última festa tinha sido antes de ir para os Estados Unidos, antes de morrer o Jair Rodrigues, que era um cara que eu amava de paixão. Quando ele morreu, me deu uma brochada, eu fiquei um tempo sem fazer festa. Mas foi a festa de 43. A festa de 43, no Rio de Janeiro, cara, bicho, você não vai acreditar. 2.000 pessoas no Copacabana Palace. O Projac tava lá. Porra, caralho. Foi uma puta de uma festa. Então, quando você... o meu primo ainda comentou, né? De 42, que foi ainda menor, tinha umas 750 pessoas, o meu primo comentou, se na tua festa de 42 foi essa festa, cara, a de 50 vai vir Rolling Stones tocar aqui. Cara, e a de 50 não vai rolar festa. Você tá entendendo? Eu tinha na minha expectativa a grande festa que eu almejava desde moleque vai ser a festa dos 50, né, meu? É assim, pelo menos eu tô vivo com 50, né? Perfeito. Eu tinha um cara que eu amava, assim, de paixão. Quando eu ia pro Rio, eu sempre chamava ele morava do lado do Parceiro do Rio, da Barra. E a última vez que a gente se viu foi no final do ano passado. Depois eu não voltei mais pro Rio e começou logo depois a pandemia. E aí a gente não se viu mais, mas a gente falava. Mas quando ele foi, a gente ficou bebendo. Eu não sou muito de beber, tá? Sim. E ele é flamenguista, roxo, fez a story, e eu zoando o cara. Pois é, aí, o franqueado lá do Rio manda uma mensagem, o cara foi internado de coronavírus. Falei, bom, 50 e poucos anos, vai sair. Mandei uma mensagem pra ele, bicho, tô confiante, vai dando notícias, nenhuma resposta. Passou uns dias, o cara morreu. Edu Galvão, o ator. Cara, então... É verdade, agora... Puxa e aí, vida. cara, ele contava cada história, histórias que eu contei aqui que você vai sempre se lembrar, tipo o dia que eu morrer, tomara que demore muito, mas você vai lembrar, me lembro que Isaac falava que negócio da filha dele, que os amigos não podiam pegar a filha. Pô, o Eduardo Galvão me falou uma coisa muito legal, solteirão, né? Solteirão, boa pinta, e ele tinha uma filha que era nova, né? E aí ele tinha um combinado com a filha que ele jamais ia pegar alguma garota que tivesse menos do que a idade dele, né? Ele falava isso pra mim sempre. Aí a última vez que a gente se viu em dezembro, eu falei, pô, e aí, Edu? E agora? Filha cresceu, e aí? Faz o quê? Não, esse combinado já caiu, não existe mais. E agora eu virei vovô, ele tinha acabado de virar vovô. Pô, mas... E aí você começa a pensar, né? Então, pra quem
por exemplo, meu irmão é um empresário que fica num negócio com ele, no escritório grande, com pessoas, ele não conhece muita gente. Bicho, pessoas próximas a você, deve ter algumas, próximas a mim. Foi o Rodrigo, da ESPN, né? Ele era ESPN, do Sport TV, sei lá. Conhecia o Rodrigo. Eu conheço as pessoas, deixa eu te falar, tá? Eu sou amicíssimo da Ludmilla, eu não sei uma música dela, e ela sabe isso. Às vezes ela põe a música e me faz repetir e cantar, né? É muito legal, tem um que fala o pau na sua cara. Porra, falei, Lud, pelo amor de Deus, né? Isso aí não foi censurado ainda? Falei, Isaac, não existe mais censura. Falei, opa. Muitas das pessoas que frequentam lá a casa... Você conhece porque conhece, você gosta da pessoa. Que frequentam a casa, eu gosto da pessoa, lógico, cara. Lógico. E eu gosto da essência da pessoa, tá? Tem uma que eu sei que ficou muito puta comigo, que foi a Maria Gadu, porque eu nunca fui no show dela e ela não sabia disso, né? Eu não sabia nem o que ela cantava. Mas eu amava e amo a Maria Gadu. Mas quando ela soube disso, ficou muito puta, nunca mais falou comigo. Pra você ter uma ideia, vou te contar uma aqui muito engraçada. Eu tava em Miami, morando em Miami, aí o nego chegou em Miami, pô, vai até o restaurante, vou te ver e depois eu vou te levar na balada. Falei, nego, vou te ensinar uma coisa, cara. Eu só estou em 2 lugares na minha vida, ou na minha casa ou no meu restaurante. Você nunca vai me ver numa balada. Você me pergunta hoje sobre alguma balada, não faço a mais vaga ideia. Algum outro restaurante, só se for japonês para levar meus filhos. Sim. É raríssimo. Você fala, pô, e como é que você cria? Pô, eu gosto de criar quando eu viajo, você entendeu? Porque eu não quero copiar ninguém daqui. E nem me inspirar em ninguém daqui para não ser uma cópia, entendeu? Aí, porra, o nego chegou. Aí chegou no restaurante, aí depois em frente ao Paris 6 tinha o W Hotel, com uma puta balada, não sei o que lá, favela... era um negócio legal pra caramba, uma balada que tinha uma vez por semana, também tocava música latina. A Miami só tocava música latina, inclusive. Mas aí a gente foi pra essa balada. E de repente começou a tocar Você Partiu Meu Coração. Porra, aí o nego subiu no negócio e começou a cantar, feito um maluco. E eu olhando aquilo, bicho, eu conhecia aquela música assim de ouvir, que as filhas ouviam no carro, né? Aí quando ele desceu, mas ele não foi cantar com o DJ, ele ficou assim, tipo numa mesa, dançando e cantando. Aí quando ele desceu, eu falei, porra, meu, que empolgação, e você conhece a letra de cor, mano, que demais, adorei. E ele não entendeu, né, o comentário. Aí eu cheguei em casa e falei pras meninas, no dia seguinte, assim, eu tava com o Nego do Borel, vocês sabem quem é? Falou, lógico, pai. Meu, a música que mais toca hoje em dia, que eu tava bombando, é aquela música, Você Partiu Meu Coração. Eu falei, jura? Elas, por quê? Cara, então deu uma puta mancada, né? Puta, eu falei isso pro nego, cara. Aí depois eu contei pra ele, nego, desculpa, cara, eu não sabia que a música era tua. Você entendeu? Então, eu me relaciono com muitas pessoas, com diversas pessoas todos os dias. Então, a gente vê o Covid, tem pessoas que, infelizmente, têm uma dor maior do que a nossa porque perderam parentes, né? Sim, lógico. Você vai falar, pô, levando com o coronavírus, com a pandemia, uma pessoa de idade a um restaurante, pô, meu, isso era um assunto que eu queria dizer. Não tem problema. Problema tem, mas saiu uma pesquisa feita nos Estados Unidos, junto com a Grã-Bretanha, rastreando onde são os lugares que as pessoas mais se contaminam com coronavírus. Certo. Em primeiro lugar, era meu inglês não é dos melhores, é o home gathering, os encontros que as pessoas fazem, as festinhas, os negócios, baladinhas e não sei o que lá. Esse é o número 1, cara. 70% das contaminações são dessas baladinhas, festinhas, encontros sociais. Por quê? Porque é um bando de imbecil? Não é porque é um bando de imbecil. É porque estão ali, estamos aqui mesmo, a gente convive, pá, porra, não vou usar máscara, não vou... Agora, bicho, eu ia falar agora há pouco, lembrei de novo, entra no Paris 6. Outro dia eu quase matei o Maître. Eu vi 3 caras andando no restaurante sem máscara. Sim. Indo pro banheiro. Falei, porra, bicho. Fiquei louco, meu. Fiquei louco. Cheguei no metro e falei, cara, se passar mais uma pessoa sem máscara andando no restaurante, meu, você tá fora. Isso aí. Então, a Val, ela ia com a mãe dela lá. Aí, de repente, a mãe dela
pegou Covid, não morreu, graças a Deus, mas ela saiu do Covid, mas os efeitos colaterais, as sequelas, ela falou, é pior do que a própria doença. Caramba. Ela falou, eu choro todo dia, Isaac, minha mãe não tem um dia. Então é uma coisa tão instável. Então a gente fala, pô, pra gente já é triste que não tem nenhum parente. Imagina só pra quem tem um parente que passou, ou que tá passando por isso, ou que perdeu um parente. Então é muito difícil. Eu conheço muita gente e por conta disso eu perdi pessoas mais ligadas, assim que eu posso dizer, próximas, que se eu mandasse uma mensagem responderia em menos de 5 minutos. Eu posso colocar aí 4 pessoas fácil. O Rodrigo. Sim. Mas é muita gente, cara. É muita gente. Então hoje o importante, foi a minha decisão. A tua dos 40 anos foi acertada. Foi difícil, mas é o certo. Eu falei, poxa, eu não quero ser um foco disso, não existe a possibilidade. E tudo bem. Aí eu falo, quando eu voltar eu faço de 40.9, 41, 42... E assim por diante. Isaac, sempre eu faço 2 perguntas no final, eu quero fazer pra ti, porque eu aprendo demais com essas respostas, né, dos convidados que eu trago aqui. A primeira é a seguinte: em 2020, qual foi o melhor investimento que você fez financeiro de até R$100? Na realidade, eu vou falar 3 investimentos, porque eles têm o mesmo peso e eu não posso distinguir esses 3 investimentos. Um jogo de baralho, curso de mergulho, FIFA 21, que não sei se é 100, mas eu vou estar nessa faixa aí. Sim, tá? Explica aí. O jogo de baralho me aproximou da minha filha mais velha, com quem eu passei a jogar tranca praticamente todas as noites, nas piores noites durante a crise de 2020, mas noites assim que eu chegava a pensar em pular pela janela. E eu ensinei minha filha a jogar tranca e a gente jogava todas as noites, cara. E aquilo ali, era um remédio pra mim. Mesmo porque, assim, na contagem, a gente fez, sabe, partida de tranca, sabe como é que é? Não jogo nada. Vai até 3 mil pontos. Não gosto de cartas, mas só gosto de tranca porque eu aprendi com meu avô. Vai até 3 mil pontos, né? Então uma partida costuma durar umas 3 horas, né? Tá 30-3 pra mim, né? Então... Não que ela jogue mal, ela joga bem pra caramba. Mas é uma coisa que me aproximou da minha filha e me faz pensar e me faz ver outras coisas da vida, você entendeu? Então isso foi, você vê, e agora dando ainda mais valor, custou bem menos de R$100, algo que nenhum remédio traria, nenhuma terapia traria. Então isso eu tô falando da Sophie, minha filha mais velha. Curso de mergulho, que eu tô fazendo com minha filha, nos últimos 12 meses, então eu vou falar agora. Curso de mergulho que eu tô fazendo com minha filha do meio e o namorado dela, com quem eu vou poder começar a sair para mergulhar. Então, se eu quiser um dia fazer um mergulho, um passeio, eu tenho algo em comum que eu sempre vou ter com minha filha, que é poder, com a KT, que é poder sair e fazer um mergulho submarino. Você entendeu? E que é uma paz e, por outro lado, uma cumplicidade, porque você mergulha, não? Eu fui nadador, né? Mas eu nunca fui mergulhador, não. Então, mergulhador internacional, com carteirinha, porque tem uma baita diferença. É o scuba diving, né? E aquilo ali é uma coisa que você não faz sozinho, não sei se você sabe disso, né? É proibido você mergulhar sozinho. Tanto que um dos equipamentos que tem, quando você vai mergulhar, é um bocal reserva. É um bocal reserva ligado ao mesmo cilindro. Então, para que 2 bocais pro mesmo cilindro? Porque se o teu parceiro tiver problema no cilindro dele, ele vai respirar pelo bocal reserva do teu cilindro, para dar tempo para você subir para a superfície. Você entendeu? Então, esse curso de mergulho é uma coisa que me une muito à minha filha. E o FIFA 21, cara, no começo da pandemia, eu amo o amor do meu filho pelo futebol. Você entendeu? Porque quando eu era moleque, futebol era um esporte discriminado. Tá? Eu falei, porra, esse cara é velho. Não, Porto Seguro não tinha temporada de basquete, vôlei, atletismo e eu não lembro qual que era a quarta. E ginástica olímpica, sei lá. Futebol não tinha. Meu filho, não existia fazer escolinha de futebol. Isso era coisa para plebeu, você entendeu? Então, meu filho, e eu sou um perna de pau e amo futebol, você entendeu? Então, eu coloquei o meu filho para fazer futebol e ele realmente começou a gostar e jogar. Aí começou a pandemia, esse negócio de fecha clube, não pode interagir, não sei. Aí ele parou de jogar futebol e começou a
jogar Fortnite. E com Fortnite ele foi deixando ele só vestia camisa de futebol. Ele foi deixando as camisas de futebol de lado e o interesse dele era só Fortnite. Pô, eu comecei a sentir falta, né, dele falar, pai, com a bola dele, pai, vamos bater uma bola? Pai, vamos jogar uma bola? Porra. E não se falava mais de futebol. E pararam os campeonatos. Eu falei, cara, isso tá errado. Aí eu falei, tem uma saída pra isso. Então hoje eu jogo com ele. Assim, esse fim de semana a gente passou o fim de semana inteiro, sábado e domingo, entre assistir Modern Family e jogar FIFA. Então eu assistia 4 episódios de Modern Family, que dura 20 minutos cada um, depois jogava o campeonato da Libertadores que montava, depois fazia... E a gente passou o fim de semana inteiro fazendo isso, cara. Que legal. E você vai falar, pô, então você não saiu de casa? Não saí de casa, mas nem pra comer. Isso é uma coisa, são 3 investimentos que eu fiz que eu posso dizer para você, na vida não existe a realização plena sem a realização profissional. Não existe a realização pessoal plena sem a realização profissional. Porque é isso que te faz como um ser humano pensante. Mas também não existe a realização plena sem a realização pessoal. Sem dúvida. A realização pessoal, ela te dá um gás e uma energia para sua família e para sua vida que é impressionante. Concordo. Incrível. Antes de eu fazer a última pergunta, como é que faz para te encontrar nas mídias sociais? Endereço, você já falou, mas repete aí. Tem mais algum outro lugar? Paris 6, cara. Não tem no YouTube? Você só tá no... Então, eu tenho um canal do YouTube com receitas, mas eu parei de fazer porque, para falar bem a verdade, eu não consegui achar a fórmula para ser um negócio grandioso. Entendi. Entendeu? E eu não gosto de fazer coisas maçantes. Então, não fosse maçante, chegou a ter... O canal, ele tem mais de 1 milhão de visualizações, somando todos os vídeos que tem. Para mim, me falta um manager. Você vai falar, porra, para mim me falta um manager. Eu teria condições de fazer muito mais coisas se eu tivesse alguém que fosse o meu manager, que falasse, bom, nós vamos criar isso, nós vamos fazer aquilo. Você entendeu? Eu vou te inspirar em fazer uma coisa. Você tem que fazer. Se você não conseguir fazer, eu tô aqui publicamente me dispondo a te ajudar. Você tem que ter um livro. Um livro que conta a tua história, a história da tua família, a história do... Não, você tem que ter um livro, cara. Eu acho que o Brasil precisa da tua história. Mas eu te pergunto, alguém lê hoje em dia? Lê. Lógico. O Brasil, ele tem um número de leitores muito baixo comparado a outros países, né? A gente lê em média, pra você ter uma ideia, o número de leitura, de livros lidos no brasileiro são 2 livros por ano. O que seria esse livro? Então, eu te faço essa pergunta aqui, virou um bate-papo. O que seria esse livro? Eu acredito que é um livro sobre a história da tua vida e que desembocou na história do Paris 6. Por exemplo, Joel, eu viro pra você e falo, eu vou fazer um prato pra você. Tá. Aí, qual legal. É o processo? Não, vamos supor, eu vou fazer um prato, você fala, eu gosto de estrogonofe. Tá? De jujuba, beleza. Aí depois, cara, ninguém consome. Ninguém come essa porra. Eu tenho que tirar o prato. E aí? Joel, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá a família? Legal? O filhão, a esposa, tá legal? Tá, tô tirando teu prato, tá? Porra, ninguém gosta. Sim. O cara tá perdendo uma homenagem. Sim. Então, o processo de colocar um prato, ele é um processo muito... e eu achei esses dias, a minha mulher, que eu mostrei o livro aí do que tava lá, que ela tá fazendo limpeza, ela tá fazendo uma limpeza, uma geral, a minha filha mais velha, adorei, classificou. O que você vê de livro, bicho, é o que eu odiava na escola. Tem uma história muito legal da escola, que era assim, isso é uma característica minha por ser... Como é que é? Pelo meu déficit de atenção, mentaliza um déficit de atenção eu tendo uma aula com mais 30 pessoas na sala. Não existe a menor possibilidade. Isso não acontece. Não existe a menor possibilidade. Eu tinha esse negócio na escola que era impossível assistir aula. Realmente era impossível. Mas eu adorava, por outro lado, aprender. Então, tudo que passava na escola, eu deixava para ler nas vésperas das provas. Sim. E aprendia. Mas eu estudava, e a coisa que eu mais amo fazer, e o meu aprendizado todo, tá nos livros que eu trago de Que fora. legal. Então, os livros são a minha base de todo o meu aprendizado. Que legal.
E o mais interessante de tudo isso é que eu não sei por que a gente entrou nesse assunto. Não, a gente tava nos pratos. Como é que é a questão? Você falou, vou te contar como que eu faço pra chamar alguém e pra desconvocar alguém, sei lá, tirar o prato do menu. Bom, vamos lá. Em algum momento desviou, mas vamos voltar nisso. Então, o que acontece? O Paris 6, como eu te falei, ele se baseia num período que muita gente se confunde e fala de maneira errada, acha que os anos 20 foi a Belle Époque. Não, a Belle Époque foi a virada de 1900 a 1920. Tá? O final do século, 1890 e tanto, a 1920. Tá? Então isso foi a Belle Époque. Foi uma época de uma efervescência e prosperidade econômica muito grande. Tá? Aí eclodiu numa merda chamada Primeira Guerra Mundial. Tá? E não sei se você sabe disso. As pessoas estavam loucas pela guerra. Você não tem noção. Era assim, todo mundo. Se perguntar, 9 a cada 10 pessoas queria que houvesse a Guerra Mundial. Isso em todos os países que participaram da guerra. Na Europa. Isso era uma loucura, né? Porque há anos que não existia uma guerra e essa foi a guerra, então, a primeira guerra de grande proporção no mundo. Tanto que para a Segunda Guerra Mundial o cagaço foi grande, porque eles viram a merda que deu na Primeira Guerra. E depois da Primeira Guerra, como depois de toda a grande crise, você tem um momento de retomada, né? E essa retomada foi muito forte de uma forma cultural, tá? Não era só dinheiro, era cultura. Então você tem grandes nomes aí, como Picasso, Salvador Dalí, Ernest Hemingway. Você tem os nomes aí que vai até a Segunda Guerra Mundial, Simone de Beauvoir, uns nomes fodidos que nem necessariamente eram franceses, né? Você teve o Modigliani, assista esse filme, Mod. Então, ali nasce, nos anos 20, uma nova efervescência, só que ela não é financeira, ela é, sobretudo, cultural, tá? Que se chamam os loucos anos 20, tá? E é muito legal esses loucos anos 20, e é isso que o Paris 6 conta, né? Então, tudo isso eu trouxe para o Brasil em pilhas de livros. E li livro pra cacete, história de cada um dos clássicos de Paris, dos grandes chefes. Então, porra, Isaac, você é formado chefe de cozinha? Meu, cara, você não forma um chefe de cozinha. Você pode dar aula pro cara, pra ele aprender a cozinhar. Mas chefe de cozinha você não forma. Chefe de cozinha é o cara que cria. E criatividade, meu, é contigo mesmo. É um dom. Tá? Então, eu tive uma base, nunca fui ao fim de nenhum curso para chefe de cozinha, porque eu não tinha saco. Agora, os meus grandes professores foram meus cozinheiros, que vieram do Ceará, de diversos lugares do Brasil, que cozinham no dia a dia, que queimam a mão, que cortam a mão. Pô, um dos meus livros favoritos que me inspiraram a seguir essa carreira foi Cozinha Confidencial, do Anthony Bourdain. Anthony Bourdain, que tinha um programa em não sei qual canal, que era um americano que, infelizmente, ano retrasado, cometeu suicídio, bicho. Mas no auge, assim, o cara era pica demais, tá? Então, voltando como é que os pratos eles surgiram, nesse apoio cultural, com todo esse apoio cultural, os nomes primeiro eram dados aos grandes cafés e brasseries de Paris, os antigos, os clássicos, mas aí um dia o Bruno Galhaço estava com uma peça chamada Um Certo Van Gogh, e com essa peça maravilhosa, eu falei, porra, vamos fazer exposição de foto aqui da tua peça. Aí ele falou, vamos. Aí a gente fez exposição de foto. Aí ele falou, porra, vamos fazer um prato, ele falou, com o nome da peça. Eu falei, não, pera, deu um estalo aqui. A peça daqui a 3, 4 anos ninguém lembra, mas Bruno Galhaço todo mundo sabe quem é. Então, em vez de fazer um prato com o nome da peça, vai ser um prato com o nome do Bruno Galhaço. Ele falou, porra, que legal! E assim nasceu. E foi, aí depois o Paulo Ricardo viu o Bruno Galhaço, ele também, pai, aí um dia, cara, você sabe que é o Milton Nascimento? Lógico. Não, lógico, porque tem muita garotada que não sabe. Aí um dia, cara, entra o Milton Nascimento no restaurante. Cara, bicho, pra mim aquele negócio, meu Milton Nascimento, representa um negócio pra mim, assim, muito fodido. Né? Você não era nascido, mas eu vi o Tancredo morrer e o cara cantando... a música oficial do Tancredo, da morte, o caramba, era Coração de Estudante. Sabe qual é? Quero Quero falar de uma coisa. Porra, meu. Adivinha onde ela anda. Tem quarentinha, meu. Você sabia que foi a música do Tancredo?
Não sabia não. Tancredo foi um marco Eu toco essa Brasil. música desde menino, eu toco, né? Então essa música, o Tancredo é um marco pro Brasil, é o primeiro presidente não militar não depois militar, da ditadura. Não foi eleito, não foi voto popular, mas enfim. E aí entrou o Milton Nascimento, que as pessoas, carinhosamente, os amigos chamam de Pituca. E, cara, eu vi e falei, bicho, caraca, mas eu não incomodo ninguém, tá? O cara foi na mesa dele, eu vou sutilmente, elegantemente, seja bem-vindo, eu sou o Isaac, o dono do restaurante. Se precisar de alguma ajuda para escolher algum prato no menu, será uma honra. E qualquer coisa eu estou aqui, é só pedir para me chamarem. Eu faço isso até hoje. Sim. Tá? Você pode falar, é redundante, quem não sabe que você é o Isaac? Eu faço isso até hoje. Com certeza. Fiz isso, ele olhou o menu e pediu escargot, a bourguignon. Escargot, sabe o que é escargot, né? É o lesma. É lesminha. Que vem dentro da concha. Aí comeu, tá, na hora de ir embora, foi tudo bem. Aí a assistente dele que estava com ele, olha, ele gostou muito, ele só não fala porque ele preserva a voz, porque ele tá em temporada. Sim. Então ele preserva muito a voz dele. Dá pra entender, tem um puta vozeirão. Legal. Semana seguinte, mesmo dia, acho que era um sábado, Milton Nascimento, mesmo horário lá. Eu falei, porra, o cara tá saindo do show, lá 24 horas, Sim. E indo pro Paris 6. Sentou, pediu o mesmo escargot. Eu falei, caralho, bicho, ele gostou do prato, meu. Aí na saída, aquela mulher vem pra mim e fala do lado dele. Então, o Milton Nascimento, ele gostou muito desse prato e ele observou que no menu alguns pratos levam algumas homenagens. Ele gostaria de saber se esse prato pode levar o nome dele. Uau! Eu falei, peraí. Gente, pensei comigo. Se ele pedir pra mudar o nome do restaurante, eu coloco Paris 6A Milton Nascimento. Porra, bicho. Que legal, Isaac. Cara, lindo. Você tá entendendo? Lindo. Então, assim vão nascendo os pratos. Ou é porque o cara gosta, ou é porque eu vejo alguma identidade. Por exemplo, eu quero fazer o do Thiago e eu vou fazer. É só preciso do tempo, né? Que eu passei por toda essa transição, a venda das casas próprias, transformar tudo em franquia. Mas já tá na minha cabeça, cara. E o que tem que ter num livro do Thiago? Um livro não, num prato do Thiago. Eu não quero que ele me conte o que tem. Eu quero, porque no caso do Thiago, é como ele é visto, tá? Todo mundo conhece ele como? Primo Rico. Primo Rico. Então não adianta, o prato que o Primo Rico gosta. Foda-se, não. Conhece ele por aquilo que ele faz. Tá? Ele é o cara que te ensina a ganhar dinheiro, a ficar rico. Sim. Né? Qual que é o símbolo da riqueza? Ouro. Então tem que ter pó de ouro. Pó de ouro comestível. Caraca, lógico. Uma sobremesa com pó de ouro comestível. Cara, vai ser a coisa mais linda do mundo. Vai ser sei lá, Grand Gâteau ao Primo Rico. Uau. Porra, que vai ser um negócio assim fenomenal. Show. Então, assim nascem os pratos. Eles têm que ter um cruzamento. Aí minha mulher mexendo nas coisas outro dia, ela achou um monte de menu de 2008. Porra, os menus até 2010, cara. Cada prato tinha história de como aquele prato levou aquela homenagem. Era muito legal, bicho. É que cresceu tanto o menu que não viraria um livro. Mas eu escrevia homenagem ao Thiago, pelo grande obra que ele tem, ensinando tantas pessoas a fazer suas economias e prosperar na vida. Perfeito. E por isso o pó de ouro em cima do clássico Grand Gâteau, que é o que nos marca. Então isso vinha escrito em cada prato, você tá entendendo? Que eu acabei tirando. Mas enfim, então assim nascem os pratos. Perfeito. Essa era uma parte legal que a gente não podia deixar de falar. Não pode. Tava até aqui, para as pessoas não acharem que o prato nasce do nada e cai do céu. A Poca, MC Pocahontas, que tá no Big Brother. E tô muito feliz que ela tá lá, porque ela vai arrebentar e ela merece. Você conhece a Poca? Não. Ela merece, ela é fera demais. O Ronan, que é o namorado dela, eles são muito top. Ela é tipo uma Ludmilla, ela é um sangue bom. E a Poca, eu queria homenagear, e ela não sabia o que. Eu falei, Poca, eu já percebi que você adora camarão, meu. Eu vou fazer uma entrada de camarões empanados com uma geleia de damasco. Bicho, sério, vai ficar bom? Eu fiz, ela experimentou, amou, ficou o prato dela. Que legal. Entendeu? Então, vai muito. Ou senão, como aconteceu com a Fernanda Takai, que não está mais no menu, porque vai deixando de... A gente tem que uma hora tirar, né? Mas sempre estará no menu, né? Que é eterno o nosso. Lógico. A Fernanda Takai, ela queria um confit de canard. Confit de canard não, o magret de canard, que é o peito do pato, com molho de frutas vermelhas
e um purê de batata baroa. Porra, aí a do caso ela já me trouxe a receita. Você entendeu? Então é assim que nascem. Cara, que legal, Isaac. Que legal, meu. Excelente, cara. Que história. Que história maravilhosa. E agora você tá pronto pra última? A derradeira? Vamos lá. É assim, ó. Sempre pergunta assim, ó. Se você pudesse deixar uma mensagem pra todas as pessoas no mundo, que ia ser traduzida pra todos os idiomas, sei lá, ia aparecer no celular de todas as pessoas, quem não tem celular ia vir no outdoor, ia aparecer na televisão, uma mensagem sua. Eu vou dizer uma coisa. Que mensagem seria essa? Que pra mim eu acredito muito em energia e otimismo, e que eu vi, que eu recebi uma mensagem. A gente tem loja no Morumbi Town e eu tava meio que reclamando com a CEO do Grupo Gazit, que é dona do Morumbi Town, só que ela é israelense e só fala inglês. Eu não falo hebraico, então a gente fica no inglês. E aí ela, quando tá reclamando, ela mandou uma mensagem pra mim que virou: Focus on the good and the good will come along. Just do it. Uau. Então, foque no bem, que o bem vai acontecer naturalmente. Sim. Só faça, execute. Você entendeu? Então essa frase, focus on the good and the good will come along, just do it, eu acho que é algo que tem que ser a cabeça de todos nós. Porra, foca nas coisas boas, sabe? Você começar a entrar você está numa empresa onde transformações estão acontecendo e sempre tem problemas nessas transformações. Não olha para os problemas, olha para o lado bom. Como dizem, né? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Agora você tem que pensar o contrário. Olha mais para as pingas. As pessoas têm que olhar mais para as pingas que elas tomam do que para os tombos que elas levam. Elas têm que aprender com os tombos. Sim. Mas na cabeça delas, o objetivo é sempre as pingas que elas vão tomar. Cara, que legal. Você entendeu? Isso eu escrevi numa última mensagem que eu mandei para minha esposa ontem, quando ela realmente levantou alguns problemas. Eu falei, cara, eu não estou acreditando que você está conseguindo ver problema nisso. Porque isso é o lado negativo disso, que é o lado positivo. Sim. Que é infinitamente. Perfeito. E você focar no pequeno problema. Vamos resolver o problema só pensando no bem. O pequeno problema é o custo que se paga, bicho, né? Puta, que animal, cara. Isaac, foi um prazer falar com você. Esse podcast ficou incrível, cara. Ficou, assim, cheio de insights. Obrigado pela tua presença aí. E você é sempre bem-vindo aqui, cara. Cara, eu saí daqui vaiado, todo mundo olhando, querendo usar a sala, falando, porra. Mas tá tudo bom, mas por um bom motivo. Foi com muita alegria, cara, porque eu sou seu fã. E quando você mandou isso, eu falei, puta, cara, eu tô acreditando. Sabe aquelas coisas que você fala, não é possível? Caraca, meu, que legal. Porque eu recebo muitos convites, né? Sim. Mas que não tem a ver. Mas eu acho que existe uma conexão muito grande entre nós. E eu fiquei muito feliz com esse convite. Show de bola. Eu também. Honrado. Vamos lá, tamo junto, cara. Obrigado, Isaac. Valeu, galera. Forte abraço, até o próximo podcast. Focus on the good and the good will come along. Just do it.